Fala galera do Blumencast, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Blumencast. Esse aqui é o episódio 189, eu sou André Cantoni e ao meu lado vocês conhecem Joyce Morastone. Olá Blumencasters, bem-vindos. Tudo certo contigo? Tudo certo. Estamos numa maratona de episódios, né? Verdade, né? Bom, só esse mês aí foram alguns, né? O pessoal acho que não tá nem conseguindo acompanhar. Só coisa boa no canal. Só coisa boa. Será que hoje esse nosso convidado vai nos dar sorte aí no próximo domingo? Será? Porque a gente gosta, né? A gente faz a nossa fé, faz né? A fezinha. A nossa parte a gente Até esperava faz. que ele chegasse aqui na frente com o caminhão já. Enfim, gente, a gente já tava numa conversa muito legal aqui, muito bacana, com esse cara que demorou pra gente, né? Se acertar nas datas aí e tudo mais, né? Mas um cara sempre muito simpático. Inclusive acompanha o nosso trabalho, já, né, comenta lá de vez em quando nos episódios do YouTube que ele assiste. E quase que essa gravação deveria ter sido feita aí nos fast foods da vida, tá? Porque a gente já se encontrou, já se trombou 2 vezes aí. Gostamos, né, do McDonald's, de um Big Mac a gente gosta. Então, cara, sem mais delongas, seja muito bem-vindo, Watson Weber, que é comunicador, cara. Seja muito bem-vindo. Obrigado, cara. Eu que agradeço muito essa oportunidade de poder contar um pouquinho da minha história aqui. Tô feliz demais de poder contribuir, falar um pouquinho da minha vida para você. Nossa. Cara, eu tenho certeza que vai ser um papo muito legal. Vamos vai lá. ser um papo muito legal. Tu é um cara muito simpático, assim, Obrigado, né, cara? Sempre cara. sorridente e tal. Da comunicação não poderia ser diferente, né? E eu vou pedir então para vocês aí se inscreverem no nosso canal, porque vocês percebem, né, que a gente está fazendo aí muita produção de podcast, né? Episódios sempre com as pessoas, como a gente costuma falar aqui, pessoas que contribuem com a história da nossa cidade, seja na comunicação, no jornalismo, no esporte, no humor, na criação de conteúdo, na política, enfim. Tem um cardápio aí bem variado, bem recheado para você assistir depois desse episódio, né? Os episódios anteriores aqui do Blumencast já são 3 temporadas, estamos aí já quase indo para a 4ª temporada. São mais de 180 episódios, né, como eu falei. Então você vai gostar muito de acompanhar, tanto aqui pelas plataformas, né, do YouTube, quanto pelas plataformas de áudio também. Então já agradecendo aí todo mundo que nos acompanha de forma auditiva. E também pedir para vocês se inscrever, para vocês seguirem o @Blumencast. Lá a gente tem muito conteúdo sobre a história de Blumenau, sobre curiosidades e também do que está acontecendo de melhor aqui na cidade, né? Não só falamos do passado, mas falamos também do presente aqui, né? Sempre que tem uma inauguração, um lançamento, alguma coisa aí nova na cidade, a gente já está lá sempre passando para vocês em primeira mão. Então siga o @Blumencast. E se você gosta do nosso trabalho, você pode aí apoiar o Blumencast se tornando aí um membro capivara, né? A gente tem aí os capivaras dourados, a partir de R$ 7,99 por mês. Você pode apoiar aí a nossa produção, essa nossa criação de conteúdo. E aí tá aparecendo na tela várias vantagens para você se tornar então um membro aqui do Blumencast. Falei tudo, Joyce? E os nossos patrocinadores. E antes dos patrocinadores, também lembrar que a gente tem um canal de cortes, tá? Que é o Cortes do Blumencast. Lá a gente também coloca os melhores momentos para você que não consegue acompanhar eventualmente o episódio na íntegra. Lá a gente sempre disponibiliza os melhores momentos também, então já se inscreva lá também. E sim, os nossos patrocinadores, né? Agradecer muito a Premier Soft, que é uma empresa que desenvolve software aqui na cidade de Blumenau há mais de 10 anos. Então, se você tem uma empresa e está precisando implantar mais tecnologia, incrementar mais tecnologia na sua empresa, fala com eles. E se você estiver precisando de profissionais de TI, fala com eles que eles fazem a alocação desses profissionais aí diretamente para a sua empresa, tá? Temos também a Lavô, né? Lavô Blumenau, primeira lavanderia de autoatendimento aqui na cidade de Blumenau, com endereços lá na Vitor Conder e também lá na Ponta Aguda, tá? Sempre num horário fantástico aí das 6 às 10 lá na Ponta Aguda e das 6 à meia-noite no bairro Vitor Conder. Temos também o Plano Boa Vida, multivantagens para sua família. Então são mais de 1.000 parceiros que te dão aí vantagens, benefícios, descontos, telemedicina 24 horas, né? Então, além, claro, do plano funerário 24 horas, toda assistência jurídica, apoio ao luto, psicólogas, né? É muito bom, a gente tem o Plano Boa Vida e a gente se sente mais seguro e mais protegido, tá? Unifique, né, eleita aí a melhor internet do sul do Brasil pela Anatel. Então a nossa internet aqui do Blumencast também é da Unifique, então a gente sempre não temos problema nenhum com a Unifique, sempre uma internet estável e de alta velocidade, tá? E para finalizar, né, Madeiro Home Design, sofás e colchões. Então para você que está querendo deixar sua casa ainda mais bonita, seu ambiente mais confortável, mais aconchegante,
fala com a Madeiro Home Design, que inclusive quem for e disser que viu pelo Blumencast, né, e comprar, seja um sofá, um colchão, 7% de desconto. E isso no sofá sob medida é fantástico, dá muito dinheiro aí, muito desconto, muita economia, tá? Madeiro Home Design. Vamos que vamos! Vamos lá! Cara, eu tenho duas perguntas, né? A primeira é a clássica, né? Se tu nasceu em Blumenau. E a segunda eu já quero perguntar do teu nome, né, cara? Watson, né? Da onde veio isso? Da onde veio isso? Teu pai, tua mãe era fã de Sherlock Holmes? Exato. Era mesmo? Era. Então... Tá, mas primeiro então me pergunta, Tá. me responde se tu nasceu em Blumenau. Não sou de Blumenau, mas já estou aqui há mais de 20 anos, porque eu vim estudar na FURB, fazer comunicação, publicidade e propaganda. Sim. Vim de Floripa. Tu é de sério? Floripa. Meu, jamais te diria Não parece alemão desse jeito? Eu ia pensar, pô, da região, né? Alguma coisa, não. Não, lá... mas meus pais são a minha mãe é de Brusque, é aqui da região. E eu vim para essa região porque não tinha curso de publicidade e propaganda em Santa Catarina. O único que tinha era na FURB. Nem em Floripa Não, tinha. não tinha. Daí era o segundo curso de publicidade e propaganda. A segunda turma. Pô. Eu entrei na segunda turma. Entendi. Por isso que vim para cá. Acabei virando blumenauense. Então, com 17 anos, 18 anos, por ali, aí tu veio. E lá em Floripa, tu morou por vários bairros ou... Era continente, era ilha mesmo? Eu morei na ilha, na região da Trindade. Da Trindade, sul da ilha. Não? Não, leste, vai. Leste, tá. Porque geralmente é dividido em sul da ilha e norte da ilha, né? Morei na Trindade, ali perto da Universidade Federal. E até meus pais pensaram que eu ia estudar na Federal, né? Porque estava do lado da Federal. Mas eu tentei até jornalismo lá, mas pensando bem, jornalismo não é bem o meu foco. E a publicidade, a propaganda tem mais a ver comigo. Era o que eu gostava mais e aí vim pra cá. Sim, tu sempre foi assim, desde criança, bem comunicativa, bem... Não, olha só, já... Cara, eu fui super tímido na adolescência, só que eu fazia uma coisa curiosa, eu imitava locutor de rádio pros meus amigos. Então, na adolescência, eu virava... O pessoal fazia aquela rodinha e eu fazia as imitações. E aí, o pessoal disse assim, cara, tu devia ser locutor de rádio, porque você faz parece um locutor de rádio mesmo falando. E aí, eu procurei o curso de comunicação para isso. Assim, vou aprofundar, vou entrar nessa área, que eu acho que é uma área que... E rádio, para mim, ficava mais confortável. Porque eu não aparecia, como era tímido. Vou trabalhar numa rádio fechadinha ali e ninguém me incomoda. E não foi bem assim, né? Porque a partir do momento que eu entrei em rádio, o pessoal começou a convidar para apresentar eventos. Aí tinha que fazer sorteio de prêmios numa danceteria. Tinha que estar envolvido com a comunidade. E aí fui me soltando e fui me conhecendo e fui percebendo que eu levava jeito para essa área da comunicação. Sempre fazendo da forma mais natural possível. Perfeito. Ouvindo outras pessoas, grandes nomes da comunicação, e fui ouvindo e tentando. Quem tu considera grandes nomes da comunicação assim, que te inspiraram, por exemplo? Cara, o Celso Portiolli é um cara que eu admiro muito. Gravei com ele em São Paulo. Que legal. Pela minha empresa, a gente fez um comercial e ele era... Tipo, recente ou... Foi em 2019. Massa. Gravei com ele e falei isso pra ele, conversei com ele, tirei umas dúvidas com ele também, tive esse prazer de conversar. E a história dele é fantástica, sensacional, cara. Né? Ele entrou no SBT, assim... mostrando o talento dele através de fazendo pegadinhas, não era roteiro de pegadinhas, sketches, né? Ele pro Gugu, né? Pro Silvio Santos. Pro Silvio mesmo. Ele fazia o roteiro. Sim. E tinha um negócio que ele meio que parou no carro de alguém, e aí ele meio que tirou do bolso, assim, eu tenho aqui um roteiro e tal de umas pegadinhas, aí eu não sei se ele entregou, digamos, pro Gugu, pro próprio Silvio Santos, e depois chamaram ele, tipo, que gostou da ideia e aí ele começou a produzir, isso, né? Ele conseguiu um contato lá no SBT para alguém lá do SBT entregar pro Silvio o material dele. Massa. E aí ele conseguiu entrar. Sim. Porque ele já trabalhava também nessa área de rádio e tal, mas ele queria estar dentro do SBT. O sonho dele era estar... Então a história dele é muito legal. E o Portiolli, assim, é um cara também de se inspirar, porque é um cara muito humilde, né? Humilde. Hoje, né, e tal, talvez, né, onde todo mundo gostaria de estar, na apresentação, né, de um programa de domingo, né, de alta audiência, de grande tradição, que é o Domingo Legal. E
e tá fazendo isso, né, de uma forma assim... E ele é um cara assim que atua em todas as áreas, cara. Conversando com ele, ele disse assim, eu faço meu vídeo, eu mesmo edito, eu fuço, eu mexo, eu faço. Agora ele tá fazendo podcast também. Sim. Ele gosta de inovar, ele gosta de estar nessa área. O canal do YouTube dele Tem também, o canal né? dele. Ele fazia umas receitas e tal também. Isso, também. Ele é bem versátil, né? Bem versátil e adora comunicação. E ele é aquilo ali mesmo, então ele é bem humilde, simples, aberto, assim, receptivo. Exatamente. Conversa contigo como estamos conversando aqui. Cara, que naturalmente. Bacana. Foi muito legal a conversa com ele e é uma grande inspiração para mim. E aí a gente vai falar, né, Weber, que tu já estava me contando aqui no off um pouco do teu projeto, né, com jovens. E a gente estava falando dessa questão, né, que tu tá inspirando e talvez lá no futuro, muito provavelmente, tu vai encontrar pessoas já na área que tenham sido, né, que tu tenha de certa forma inspirado e vocacionado. Isso. E o Portiolli tem essa história, porque ele também sempre olhou para o Silvio Santos como um exemplo, né, como uma referência. E o Portiolli para ti é referência. Olha só como as coisas vão, como vai mudando. E ele foi muito julgado no início da carreira dele porque ele imitava o Silvio Santos. Porque ele queria seguir o Silvio Santos, ele fazia muito igual ao Silvio Santos. Então o pessoal tinha esse preconceito. Pô, esse cara é um imitador. Sim. E ele depois foi buscando o próprio caminho dele, foi fazendo o próprio jeito de comunicar. Sim. Então, por isso que é um grande exemplo, cara, da comunicação. Sim, não é. E eu lembro também do início dele ali quando ele foi pra TV, que ele fazia aquele sessão premiada, né? Sessão premiada foi esse primeiro. E o legal é isso, né? As pessoas sempre vão começando, né? Devagarinho. E é isso, e vão escalando, né? Cada degrauzinho que é importante, né? Evoluindo sempre. Evoluindo, né? Então, ele hoje, ele poderia estar estabilizado, mas ele sempre busca inovar. Tanto que ele assim, eu sempre arranjo alguma coisa para me incomodar, vamos dizer assim. Ele podia estar hoje com o programa dele tranquilo, mas inventou o podcast. E assim ele vai querendo sempre se manter em evidência e fazer. Porque senão a pessoa perde também a motivação de viver, né? Eu acho que sempre tem que buscar alguma coisa a mais. E eu acho que a comunicação, ela é assim, né, cara? Porque se tu não se reinventa, tu fica para trás, né? Às vezes tu fica até muito... Vamos pegar um exemplo assim, né? Hoje a gente até está conseguindo tirar um pouco essa imagem, mas o próprio Carlos Alberto de Nóbrega, a praça ficou um pouco... com uma imagem um pouco diferente, assim, por causa disso, assim, né? Que ficou ultrapassado. Ficou com aquela visão, né? De ultrapassar, né? O humor da praça é nossa, né? O humor antigo, de raiz. Isso, exatamente, né? E ele não, ele tá sempre olhando as tendências, né? Os novos formatos e tá sempre se atualizando. E né? a comunicação mudou muito, porque se você ouvia a rádio AM antigamente, o locutor tinha aquela voz impostada e ficava falando daquele jeito e cuidava com o que estava falando. E hoje em dia, o comunicador de rádio, ele é uma pessoa normal, vamos dizer assim. Ele conversa contigo. Não tem mais aquele distanciamento. O locutor é aquele astro e você tá ouvindo ele. Então a comunicação tá mudando. Tanto é que estão usando muitos atores para gravarem comerciais hoje. Porque eles querem muito mais uma interpretação de uma pessoa que esteja vivenciando aquele momento do que um locutor com a voz impostada, certinha, perfeita. Hoje a perfeição tá caindo em desuso. Exatamente. A gente quer cada vez pessoas mais naturais. Eu falo isso na minha palestra também, que não seja perfeito, seja confortável. Se você está falando de uma forma confortável, as pessoas estão gostando do que você está ouvindo, você está no caminho certo. Mas se você primar muito pela perfeição, fica forçado demais. Isso distancia quem está recebendo aquela mensagem, aquela comunicação. Exatamente. Né? Aí parece um robô falando. Exatamente. Eu costumo usar muito o termo plastificar. Isso. Fica muito plastificado, né? Muito engessado e até às vezes gera aquela certa frustração, porque a pessoa às vezes te conhece por aquela voz impostada e depois no dia a dia tu não usa aquela voz. Não, mas eu achei que era, né? Já dá aquele... Sim. Quebra o encanto. Quebra o encanto, exatamente. Cara, é isso, cara. Eu falo muito disso também, que eu falo na palestra que você não encontra um locutor de rádio abastecendo o carro. O locutor, por favor, me veja gasolina aditivada. Né? Que massa. Você não encontra porque o locutor ele imposta aquela voz quando ele está no seu programa. E, na verdade, ele tem que ser o mais natural possível. Ele tem que ser como ele vai abastecer o carro, ele tem que falar no ar também. Exatamente. Ele tem que ser natural. Padrão, né? O mais natural possível. Verdade, cara, que massa. E aí também uma coisa que se fala muito hoje é a questão da humanização, que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, né, cara? Tu se torna mais humanizado a tua comunicação, né? E comenta-se muito da inteligência artificial, que está substituindo muitos locutores. Só que a emoção do locutor nunca vai conseguir substituir. Porque a emoção, aquele sentimento, aquele locutor que se emociona, chora às vezes quando conta uma história.
a inteligência artificial não vai conseguir imitar isso, né? Exatamente. Não vai A própria, conseguir chegar. talvez até as pausas, né, mais dramáticas. E Fazer a emoção, na verdade. A emoção na voz, só um ser humano consegue colocar. Verdade, cara. Que legal. E aí, voltando um pouquinho lá pra faculdade. Então, tu vem pra Blumenau, tu veio, tá, beleza, por causa do curso, tu não tinha família, tu veio, tipo... Não, então, a minha avó morava em Brusque, Tá. e eu aproveitei e fiquei morando na minha avó. E tu vinha estudar em Blumenau? E vim estudar porque tinha uma turma que vinha um ônibus Perfeito. de estudantes. Sim. Então fui fazendo essa ponte. Aham. E ao mesmo tempo fui buscando alguma oportunidade, alguma rádio, que era o meu sonho, né? Aí visitei muitas rádios, fui em rádio de shopping center. Ah, é? Mas aqui em Blumenau? Não, tinha uma lá em Brusque. Em Brusque? Rádio de shopping center, conheci o pessoal da rádio, daí assim, não é bem isso que eu quero, né? Não é rádio de shopping center. Aí Digamos, até pra conhecer esse, porque tipo, hoje não existe, né? Era pra ser tipo a rádio do shopping, aquela rádio aquelas ambiente? Eu sou ambiente, mas o cara anunciava, né? Dizia assim, atenção motorista do ônibus tal, a excursão está, né? Atenção motorista do carro tal, favor retirar seu carro. Sim, então sim. era isso a rádio. E tocava música e fazia algumas promoções ao vivo também. A loja tal está com a promoção, compareça lá e visite. É uma rádio, né? Diferente. Uma rádio indoor, né? Indoor, isso. Tinha muito nessa época. Uau. E daí ali eu conheci um pessoal da rádio e até comentaram na época assim, ó, vai abrir uma rádio nova em Gaspar. Aí o que eu fiz? Liguei para a prefeitura de Gaspar, naquela época. Aí eu falei com a secretária e perguntei, tá abrindo uma rádio aí na cidade? A secretária falou assim, olha, é do vice-prefeito. Quer que eu passe para ele? Daí... Tá bom? Nem esperava. Passou pro vice-prefeito, o vice-prefeito falou, ó, é o meu sócio que tá comandando, o telefone dele é tal, liga pra ele. Liguei e fui, né? Cara, daí fui pra Gaspar, conheci a rádio que tava inaugurando, a Ativa FM na época, hoje é 89. Conheci a rádio e ali ele só falou pra mim assim, ó, vai ali no ar e fala a hora certa, porque a rádio tava só em caráter experimental, só tocando música. E daí eu peguei, me preparei, vi que horas que eu ia entrar no ar, já decorei a hora. Daí entrei, ativa, 2h46. Daí o cara, segunda-feira tu pode começar? Ah, que da hora, cara. Foi assim. Foi assim. Teu teste foi falar o horário. O teste foi falar o horário. Acertei o horário. Tipo, segunda-feira, pode começar aí com a gente? Porque eu quero um cara novo, ele falou. Eu quero gente nova aqui pra começar a rádio totalmente diferente, sem os velhos, a velha guarda da rádio, o pessoal mais viciado em rádio. Vamos entrar num novo estilo. E aí foi que eu comecei. E aí, cara, o Joel lá da rádio me deu toda a abertura pra inventar programas, pra criar vinhetas, pra produzir. Daí eu aprendi muito na prática. Foi lá que eu tive toda... Ele disse assim, ó, tem um computador aí, aprende a usar aí como se edita e aí... E, tipo, digamos, né, mesmo sem experiência, mas obviamente com muita vontade de fazer, mas ele te deu uma carta branca legal, né, cara? Já no início, né? Ali foi meu curso. Meu curso de rádio foi ali. E qual que era, digamos assim, o segmento, o gênero de música? Era a rádio popular. Ainda é, né? Tipo a Massa FM. Sim. Hoje. E aí tu ficava lá o dia todo? Eu tinha o meu horário da tarde, porque de manhã eu estudava na FURB, à tarde eu fazia o horário da rádio. Mas depois que eu terminei a faculdade, ele sim, escolhe o horário que tu prefere e grava a programação da madrugada. E eu fui, cara, eu passava o dia, porque era a minha diverão, né? Era o que tu queria, né? Tu já começou focado naquilo lá. E daí eu nem ia pra casa mais. Eu fazia o programa de manhã, de tarde eu ficava lá brincando, testando, editando, gravando. Eu assim, tava na Disneylândia, tava na Disney, né? Pô, cara, que legal. E aí trabalhava, né, eu fiz até de madrugada pra experimentar, pra ver como é que era. Sim. Como é que é o público de madrugada, o que eu vou botar, quem que vai participar. E, cara... Fim de semana, fazia brincadeiras final de semana, inventava coisa e ali foi todo o laboratório. Caramba. E como é que é o público da madrugada, cara? O público da madrugada é assim, é o Vigia. Né? É o pessoal das lanchonetes, ligava também, participava. Ou a pessoa que às vezes estava com insônia, ele ligou o rádio, ouviu ali eu falando umas besteiras e ligou para participar. E a gente fazia aquela interação, participava, contava piada, cara. Mas tu nunca fez programa daqueles de paquera, assim, não tinha? Lembra que tinha? Tinha o programa romântico à noite, fiz. Cara, e aí tem aquela trilha sonora de saxofone e tal. Ativa Dona da Noite. Era isso o nome? Você liga pra gente, vai mandando o seu recado. Diga de onde você está falando que a gente toca a sua música e toca no seu coração. Aí aparecia lá o Márcio do bairro tal, está mandando.
Aí tinha os apelidos também, né? Sim, é pra o não, né? misterioso romântico, Isso, você tá falando. Vai pra Viúva Negra. Isso, só nos... Recado pra Viúva nos Negra. nickname, né? Depois veio o MSN, né? Aí sim, continuou, sim. né? O chat do Terra, né? Com aqueles... A rádio antigamente tinha muito mais audiência porque tu não tinha as redes sociais, né? Exato. Então, pra te conseguir um relacionamento era através da assim, rádio. É verdade. E Cara. assim, era muito legal. E era ligação, falava com um aqui. E, cara, e assim, ó, tem uma história numa rádio que a mulher ligou pra mim e disse assim: cara, eu tava com uma depressão profunda, eu pensei em tirar minha própria vida, mas depois que eu te ouvi no rádio, eu pensei 2 vezes. Uau, cara, olha só a Cara, importância, né, cara? A O rádio impacto fazendo onde tu companhia chega. pra pessoa. E tu não Exatamente. sabe disso. Porra. E às vezes tu tá ali brincando, fazendo qualquer tipo de brincadeira, e, cara, e tá mexendo com a vida de uma pessoa, né? A gente não faz ideia, né? Não faz ideia do alcance, do alcance que tem, né? e da mudança que tu faz da numa pessoa. relevância, né, que Isso. tu tens do teu trabalho para as pessoas que Da tão relevância ouvindo, né? que faz, é verdade. Ficou quanto tempo lá na ativa? Há uns 4, 5 anos. 5 anos. Legal. Depois fui pra Guararema. Ah, é? É. Massa. E aí, nesse período ali que eu abri a minha empresa também, que a empresa Estúdio 20 Filmes para produzir comerciais de TV. Aham. Isso a gente tá falando então de que ano? 2000. A empresa vai fazer 20 anos agora, 2003. 2003. 2003. Legal. 20 anos. Então, tu entrou na Guaranema e já criou a tua produtora. Isso. Uhum. Porque a produtora, para fazer porque eu achei rádio meio que limitado, eu poderia fazer mais pela comunicação. Perfeito, aham. Então a gente começou a desenvolver programas, gravava programas para TV Galega, por exemplo, Gustavo Siqueira na época produziu com a gente o programa Tinha o Galera dele. Mix? Não, o É Gustavo Siqueira. O É, aham. O É foi a gente que produziu. Então a gente começou a produzir programas locais. Mas então já não pra rádio, pra Não, TV. pra TV, isso. Porra, A produtora de vídeo. Aham, Produtora de entendi, vídeo. Cara. Nossa. 20 anos a produtora e a partir dali, cara, claro, no início é bem complicado porque a concorrência é grande e tal, mas hoje a gente já tem prêmios, nós ganhamos o prêmio da Globo, Uau. o melhor comercial de TV do sul do Brasil, que a gente fez pro Parque Beto Carreiro. A gente foi lá receber em São Paulo. Nós fizemos o vídeo mundial da VEG, a VEG Transformadores, Sim, motores, né? sim. A VEG, nós viajamos 5 países, inclusive a China, para gravar. Pô. Nossa equipe circulando por vários países. Isso que é legal, porque a comunicação te dá essa oportunidade Sim. também de viajar, né? Te abre novos horizontes, né? Meu cara. Cara, e graças a Deus a produtora hoje vai indo muito bem. Temos principalmente o Beto Carreiro é um cliente bem forte. Como é que era? Porque, pô, geralmente a gente imagina as propagandas do Beto Carreiro, obviamente mostrando o parque, Sim, né? mostrando o parque. Todas as temáticas ali, né? Que é um parque multitemático, né? Então os animais, né? A parte ali dos brinquedos radicais e tal. Pô, porque eu digo isso assim porque é difícil tu imaginar que tu possas, assim, até ser premiado por uma propaganda que geralmente tem o mesmo... Perfil? O mesmo perfil, né? O que tu vai mostrar de diferente de um parque? Tu vai mostrar os brinquedos, o que ele tem, tal. O comercial que a gente ganhou o prêmio foi o chamado Ranzinza. Não sei se tu lembra desse comercial, era um ator que ele ia nos brinquedos e ficava assim, ó. Não vejo muita graça nisso. E todo mundo se divertindo em volta. E daí ele terminava o comercial assim... amanhã eu vou voltar aqui. Tipo, que massa. Gostou, né? Mesmo o Ranzinza não dava o braço a torcer. Não dava o braço a torcer. Esse comercial foi premiado. Eu não sei se tu segue o Sargento Junks, mas Alguma coisa eu vejo. ele às vezes... Não é que ele fica ranzinza, mas ele faz aquele estilo tiozão. E às vezes tem esses parques aqui, tipo nas festas de igreja e tal, que tem alguns brinquedos. E ele fica bem assim mesmo, cara. Bem sério, paradão e tal. Cara, pô, olha só. É como o pessoal de Indaial, ali do Indavírus, também. Que tem um personagem ranzinza. O Lauro, que faz sucesso. Exato. O povo gosta disso, né? Verdade, cara. Que legal, cara. Beleza. Pô, e, porra, esse prêmio aí da Globo foi divisor, né, cara? Nós somos considerados a única produtora de Santa Catarina a ter esse prêmio. Porque a gente concorre com material de Curitiba, de Porto Alegre, é bem difícil a concorrência, porque tem gente que faz boticário, faz bancos, né? A concorrência é forte. É muito forte, porque... E aí eu te pergunto o seguinte, a produtora ela faz tudo ou, digamos, tem uma agência de marketing que te contrata daí para fazer a produção, é isso? 90% vem por agência. A agência que cria o roteiro e a gente que executa. Perfeito. Mas tem clientes que fazem direto, né? Tem cliente que chega assim, eu não quero passar por uma agência, eu queria que vocês desenvolvessem todo o roteiro, todo o planejamento. Vocês fazem também? Fazemos também, temos um pessoal para fazer isso também. Até porque, assim, como a gente está engatinhando
criação de conteúdo aqui da cidade, né? A gente percebe que, e falando com um e com outro, assim, a gente percebe que a gente está meio que fora do eixo de audiovisual, né? Então, ter empresas assim já há pouco mais de 20 anos, né, no mercado, com prêmios, assim, é uma coisa que motiva a gente, né? A bater no peito com orgulho, né? E é engraçado que como a gente fica nos bastidores, a gente não consegue assinar o comercial, né? Ninguém sabe que foi a gente que fez. Exato. Às vezes você vê um comercial ali bonitão na televisão e não sabe que foi produzido aqui, local. Exato. Inclusive, outro case de sucesso nosso foi que a gente lançou o Velho da Havan. A gente foi contratado pela Havan na época em que tinha uma polêmica no Brasil todo dizendo de quem é a Havan. Pensavam que era de políticos, ou de filho de político, Sim. ou era dos Estados Unidos, ou era da China. É verdade. Aí o Luciano nos procurou e assim, eu quero fazer um comercial para dizer que eu sou o dono. E aí a gente fez junto com a equipe de marketing da Havan, criamos toda a ideia de como apresentar ele para o mercado. Como vai dizer que ele... Daí ele se apresentou dizendo, a Havan é minha, a Havan é nossa, a Havan é de todos vocês. De todo o Brasil e tal. De todo o Brasil e tal. E aí nós... Então tu tirou o Velho da Havan do armário. Exatamente. Caramba, nós depois, óbvio, depois ele ficou muito conhecido, Sim. né, cara? Pô, então ele foi responsável então por essa primeira alavancar aparição. A carreira dele, foi a primeira aparição dele nacional. Poxa. Inclusive, na época, ele queria usar aquela camisa preta escrita em branco, que eles começavam antigamente. E a gente disse assim, não, se você é o dono, tem que botar uma camisa social. Daí ele ficou meio assim, não, mas eu quero a Havan. Eu assim, calma, vamos Vai primeiro... esse momento aí. Vamos primeiro te mostrar com uma camisa social, porque vou apresentar você como dono. Depois, os próximos, a gente põe aquela camisa preta. Depois ele usou a camisa verde, né? Sim, Hoje em dia ele usa mais o verde. Sim. Mas era preta no início, com a logomarca gigante, assim, Então... A gente que orientou ele dessa forma também. Vamos primeiro te apresentar como dono, agora a pessoa sabe que tu é dono, daí tu podes agora usar o teu estilo como tu quiser. Mais esporte, digamos assim, despojado, né? Mais né? despojado, né? E aí, com isso, cara, me vem uma outra situação que é a importância do storytelling, né? Pô, pra quem produz Porque é isso, né, cara? Uma peça publicitária, tu tem que transmitir uma mensagem em pouquíssimo tempo, né? Exatamente. Então esse é o grande, eu acredito que seja o grande desafio, né? Exatamente. Daí tem o roteirista para fazer isso, né? Para ter essa ideia da sacada do que fazer para te, cara, mudar a chave de uma empresa, né? E a partir do momento que tu faz um anúncio desse, uma chamada dessa, tu muda completamente o perfil da empresa. A pessoa, assim, com certeza aumentou muito as vendas, porque agora é uma pessoa física, eles conseguem ver quem é o dono, né? Hoje em dia se fala muito até dos pequenos empreendedores, né, que tem lá uma página de Instagram e que está acostumado só a colocar produto, e a partir do momento que o dono, né, aparece dá muito mais engajamento, mais alcance, né? Credibilidade, né? De novo, e a humanização, né? E a humanização. Caramba. E eu acho que também um desafio das produtoras assim é isso, porque o roteirista faz uma parte, né, do processo. Aí tem o próprio, digamos, o câmera que vai captar, ele precisa captar a imagem certa. O diretor de cena é fundamental. Isso, né? Aí depois vem a parte de edição. Que precisa fazer o corte ali certinho para extrair o suprassumo da essência da mensagem que quer passar. Toda uma equipe trabalhando em conjunto. Uma orquestra, né? Que todo mundo tem que trabalhar. A trilha sonora influencia muito. Muito. Como é que muda o contexto, né? Porque, tipo, a gente trabalha, né, nos nossos conteúdos colocando, então, trilha sonora mais animada, mas tu pode colocar o mesmo vídeo com uma trilha sonora mais dramática, cara, já muda parece que meio que a imagem quase que não importa. É outra história, né? Tu desperta outra emoção mesmo, né? Tanto é a narração, quando você faz um vídeo que você tá narrando, tá explicando o que tá acontecendo, muda todo o contexto. Se botar somente imagem com lettering, né? É uma coisa. Agora, tu narrando, tu contando a tua experiência, é outra história. A gente até tem focado bastante nos nossos conteúdos em review, assim, né? Sim. Contar a experiência, a gente percebe o quanto que as pessoas gostam nesse sentido, né? É o teu depoimento, né? Exatamente, cara, que legal. E as pessoas acabam ficando porque tu tá contando história, né? Então a gente acaba se tornando, assim, não que a gente seja expert, mas a gente vai aprimorando e se tornando um contador de história mesmo, Exatamente. Né? Usando as palavras mais certas, as palavras que são gatilhos, né? Que vão despertando o desejo, né? Tem uma pegada... assim, são vários, digamos, macetes, né? Vários segredinhos ali para... E prática também, que até você estava me contando uma vez que... Eu estava contando em alguma entrevista que quando começou bem cru, bem... Não sabia se estava indo bem, não gostava da sua voz. Não gostava. E aí, quanto mais você vai fazendo os programas, tu vai se soltando, tu vai percebendo o teu tom de voz como fica melhor, mais agradável.
É questão de treinamento. Verdade. E eu digo assim, tem gente que nasce com dom? Tem. Só que qualquer pessoa pode pegar do jeito que é e melhorar a sua qualidade vocal, a sua comunicação. Desde que treine para isso. Qualquer Entendeu, pessoa. Joyce? Desde que treine, porque eu tô tentando colocar a Joyce nas narrações e tal, mas, cara, mas aquele quanto negócio. mais ela fizer, melhor vai ficar, né? Preciso treinar muito, então. Não, mas Tu tem gosta da tua voz? Óbvio, tu deve gostar, né? Isso é uma coisa curiosa, porque eu já vi muito locutor dizer assim, cara, eu gravo, mas não gosto de me ouvir. E eu já gosto, cara. É, E bom. eu acho que precisa se ouvir, tá? Sim, isso sim. Eu acho que é uma necessidade. Porque o locutor que grava, manda o material lá e não se ouve porque não gosta, às vezes tu deixa de melhorar. Sim. Deixa de aprimorar. Exato. Porque tu não se corrige. Então, eu gosto de me ouvir para melhorar cada vez mais. Total. Então, às vezes, eu gravo um texto, ficou bom, mas eu ouço assim, cara, podia ficar melhor. Aham. Então, eu gosto de ouvir para evoluir. Perfeito. Eu faço esse exercício também, mas eu te confesso que eu não passei a gostar de me ouvir, Mas né? acostuma. Mas eu me aceito, né? Porque eu sei que, cara, beleza, é isso aí. Então, assim, cara, a gente, teve a honra de fazer ali a narração do show de 50 anos da banda Cavalinho. Nossa. Eles convidaram a gente, daí era um show histórico, né? De muita comemoração, celebração. E aí eles, né, passaram um texto e tal. Primeiro que eu fiquei me perguntando, né? Mas eu não tenho voz, né? Grave, aquela coisa toda que a gente já conversou, né? Que é o que eles estão procurando também, né? Mas, cara, depois Mas eu me tu ouvia, cara, tem o lá teu no carisma, show. né? Não sei. É. Mas aí eu ficava me ouvindo, tanto é que no começo ali do show, porque daí a acústica, ela acaba até mudando um pouquinho a tua Sim, a voz sim, ali, sim, né, também. dentro do pavilhão ali. E a gente demorou um pouquinho até pra se reconhecer. Eu pensei, mas será que é outra pessoa? Depois eu comecei a perceber, cara. Mas é impressionante, assim, cara. E aí as pessoas que estavam no show, que a gente ainda não tinha divulgado, que era a gente, né, que tinha feito e tal, reconheceram. Daí, opa, então tem algum... Porque eu acho que a minha voz, digamos, não é marcante, entende? Mas tem gente que... Começa a reconhecer. assim, no dia a dia, que fala com a gente, que vem abordar a gente, e daí fala, essa voz aí é conhecida e tal. Cara, é porque, claro, a gente nasce com essa voz, né, vai mudando, obviamente, mas assim, a gente se ouve o tempo todo, né, sempre que a gente fala, a gente já tá se ouvindo, né. E tu sabia que a voz que tu ouve enquanto tu fala é diferente da voz da gravação. Verdade, meu. Né? Por isso que a gente Porque não se tem a reconhece. vibração dos ossos do crânio, né? Sim. Então dá uma diferença. Uma coisa é você se ouvir enquanto você tá falando, outra coisa é você ouvir a sua gravação. Por isso que a pessoa não se reconhece. E para cada lugar que você tá falando, você tem que impostar a voz de uma forma diferente, né? Então, por exemplo, você tá num evento grande, num show, num palco, você tem que falar muito mais pausadamente, porque tem aquele reverb, tem o retorno, tem eco. Sim. E aí, quando você tá falando no vídeo, é de uma forma mais pessoal, mais conversada. Quando você tá gravando um áudio que vai ficar, assim, de repente, um produto, já é uma voz um pouquinho mais colocada, sem ser muito... à vontade, um pouquinho, uma voz mais caprichada, vamos dizer assim. Então, para cada veículo que você está falando, você tem que colocar a voz de uma maneira diferente. Legal. Então, o jeito que eu falo no rádio é diferente do jeito que eu falo na televisão. Perfeito, né? cara. Na televisão é Tu viu diferente. que eu já tô pegando uma consultoria aqui quando chegar. Não, mas podemos... Que da hora, cara. E meu, é muito legal mesmo essa parte assim de narração, e é uma coisa assim que tem várias vertentes, digamos assim, né? Como tu falou, né? Uma voz mais colocada para cada coisa, para cada objetivo, existe a voz correta de colocação ser aplicada, né? Exatamente, uma colocação diferente de voz. Exatamente. Meu, animal, cara. E, enfim, eu acho que vai ter mais dúvidas que eu vou perguntar. Não, mas vou aproveitar. Fica à vontade. Que o Weber tá aqui. Tu não me respondeu ali, tu até me respondeu, mas não deu complemento da questão do teu nome, né? Então, teus pais gostavam mesmo de Sherlock? Meu pai. Meu pai gostava, o Watson, por causa do Sherlock Holmes. Elementar, meu caro Watson. Isso. Eu não gostava do meu nome, primeiro, porque eu era tímido. Certo. Então aí tu imagina um adolescente tímido com um nome estranho. Aí quando eu chegava na chamada, eu era o último. Verdade, W. E eu já ficava meio que assim, o que vai sair o que o professor vai falar? Daí falava Watson, Watson e assim por diante. Então, e daí o professor falava, tá certo? Eu assim, tá certo. Tudo bem, já é isso aí. Não vou nem corrigir, né? Já desisti, né? Então passava essa vergonha assim por causa do meu nome. E daí falar pro meu pai,
eu falei, pai, pra que botar um nome tão difícil assim em mim, cara? Por que não botou João, botou Mário? Ele assim, eu vou botar esse nome porque você vai ser o único. Olha só, que massa. Tu é filho único? Não, eu tenho 2 irmãos. Eles têm nomes diferentes? O Wellington. Ah, com W. Com W. E tem o Peterson. Pô, esse aí se deu bem, né? Mais normal, né? Mas já não é o único. E o Wellington é meu sócio na empresa, na Estúdio 20. Pô. Ele que faz a parte de vendas. Eu cuido mais da parte burocrática, administrativa da empresa e ele faz as vendas. E como é que é a questão da produção, da técnica mesmo? Daí tu tens digamos, um diretor, um gerente, alguma coisa de produção mesmo, assim, que toca ali as produções, ou é tu ainda? Também. Não, a gente tem um pessoal que trabalha pra gente, que faz a produção, corre atrás, mas para cada material a gente contrata uma equipe diferente. Por quê? Por exemplo, você vai gravar no Parque Beto Carreiro, lá eu tenho que levar um eletricista, uma maquiadora, figurinista. Um iluminador, às É vezes. uma equipe que vai. Vai drone, vai um cara que vai só para operar o drone. Então a gente tem uma equipe para cada projeto. Então às vezes você vai gravar dentro de um supermercado, daí já é um outro tipo de equipe que vai. Entendi. Daí é para cada trabalho vai uma equipe diferente que combine com aquele trabalho. Perfeito, que cara. possa executar aquele trabalho da melhor forma. Eu não sei quem é, mas eu tava conversando com o Guto Bilinski, da Smart Filmes. Sim. E aí ele tava falando, ele deu o exemplo ali de um cara que ele chama para fazer um conteúdo material quando se trata de carro, é um cara que manja muito de takes de carro, assim, um cara muito especialista, muito nichado, assim. Não, você quer ver, por exemplo, quando a gente trabalha com crianças. Se o diretor de cena não souber lidar com crianças, não vai sair nada. Então a gente já pega um diretor que saiba conversar com a criança, que dizer para ela o que ela tem que fazer para deixar ela à vontade. Porque trabalhar com criança é complicado. Se a criança não quer fazer, bate o pé, não sai nada. Tem, né, cara? Então, o diretor de cena tem que ser um especialista em criança. Em ter esse psicológico ali, né? Exatamente. Agora, você pega um diretor que está acostumado com pauleira ali, que é só gravar e vai, e vamos logo e para a próxima cena e tal. Não vai funcionar com criança. A criança precisa de tempo para ela ficar à vontade, se sentir bem no set. Para você poder gravar com ela. Então, cada caso é uma equipe diferente. Tem que ser uma equipe que combine com aquele comercial. E aí, no caso disso tudo, hoje então tu tá, digamos, menos na rua nessas externas, assim e tal. No início, já esteve muito mais, né? No início eu ajudava a levar os cabos da empresa. As caixas e segurava a luz pro cara filmar. No início era assim, né? Toda empresa começa assim, nós mesmos vamos tocando. Sabemos bem como é que é isso, cara. Tudo bem que hoje, graças a Deus, os equipamentos estão mais leves, mais portáteis, né? Antigamente era mais naquela época trabalhava aquelas câmeras gigantescas, cara. E a iluminação, a câmera ela não pegava a iluminação, então você tinha que botar muita luz para ficar uma imagem boa. Hoje em dia não precisa de tanta luz porque a câmera já dá o ganho. Sim. Ela já compensa, ela mesmo já faz aquele balanço. Isso. E antigamente era luz quente, queimava a lâmpada. A gente pegou essa época. No verão, né, cara, calor, aquela luz na tua cara ali passando. Cara, a gente pegou essa época aí de câmera gigante, luz na cara quente. Pegamos a câmera era aquelas Panasonic, né? Isso, exatamente. Né? E era caríssimo o material também. Uma câmera profissional, na época a gente começou, era 40 mil reais. Cara. E 40 mil. Né? Foi mudando, evoluindo. Hoje a câmera tá 1000 vezes melhor e 1000 vezes mais barata, vamos dizer assim. Claro. Foi a evolução, né? Não, tu vê, né, que tu tá olhando aqui, a gente tá gravando tudo com iPhone, né, cara? Então olha só. Olha como compactou tudo e tá entregando uma imagem muito melhor que antigamente, né? Sim. Tudo bem que tem as câmeras profissionais que óbvio que são melhores ainda, né? Mas continuam sendo menores, né? E ainda mais acessíveis do que as do passado, digamos assim. Evoluiu muito. A gente pegou a época ali do DVD no início. A gente entregava material comercial em DVD para o cliente. Cara. Poxa. Em DVD. E hoje é tudo link, né? Tudo link, tudo na nuvem. Tudo na nuvem. E até para enviar comercial para as emissoras, era motoboy que levava a fitinha. Entendeu? A gente contratava motoboy e vinha motoboy para levar para RBS, motoboy para TV Barriga Verde, assim por diante. Hoje é por link, entra lá no link da emissora, já tem o sistema deles, eles já recebem, já conferem na hora se está aprovado, se está com qualidade, e assim vai. Hoje é muito mais rápido para te enviar um material. Com certeza. Mas naquela época era tudo no você imagina, para mandar um comercial que era Brasil todo, quando a gente fazia para a Van, que era pro Brasil todo, eles tinham comprado espaço em, sei lá,
15 emissoras, daí tu tinha que mandar pra cabeça de rede, que era em Floripa, o comercial, e ali eles mandavam pra Globo São Paulo pra distribuir. Era toda uma logística pra mesmo, fazer. né, cara? Aí... O Weber, e qual que foi, assim, nesses teus 20 anos, tirando do Beto Carreiro ali, né, cara, que foi o que tu mais gostou de fazer, assim, comercial, cara? Porque, assim, primeiro que eu sou fanzaço de comercial, eu sou viciado, eu gosto de todos os comerciais antigos, eu assisto muito o YouTube, tem 2 canais que eu gosto muito, que é o Nerd Show e o Canal 90, e eles trazem muito aquelas propagandas, as clássicas, né, aquelas de cerveja, né, enfim, aquelas que tornaram-se, né, muito assim emblemáticas, né, que todo mundo, pô, fala ali o baixinho da Kaiser, o Desce Redondo, né, e outras, né, daquele Camisa Nova Fernandinho, né, enfim, tem várias, né, cara, que são muito assim clássicas, né, e aí eu queria saber assim da tua produtora, qual que te chamou mais? Ela tem um comercial que a gente fez pro Beto Carreiro também, do lançamento da Hot Wheels. Ah, sim. Cara, marcou muito porque é o seguinte, a gente pegou aquela avenida antes de chegar no Parque Beto Carreiro. A própria Transbeto ali? Transbeto. Nós pedimos autorização da prefeitura, fechamos aquela avenida para gravar e montamos um carro plotado em forma de como se fosse um carro policial americano. Pegamos uma Mercedes, plotamos um americano, pegamos um ator com cara de americano, botamos aquele a roupa, o uniforme de americano, o óculos Ray-Banzão, exatamente, capzinho. E gravamos, é uma cena muito rápida, assim, e tipo assim, ele tá com o seu radar para medir a velocidade, os carros passam, e passa um carro, tipo, deixando fogo na pista. E aí estoura o radar dele e ele assim, o que tá acontecendo? Daí anuncia que tá chegando a nova atração, que é o Hot Wheels. Esse comercial, inclusive, teve que ser mandado para a Mattel, lá nos Estados Unidos, para ser aprovado. Uau, porque toda a licença, as licenças do parque, né? Esses licenciamento precisa ser aprovado pela empresa que detém o poder da marca, né? Que é como se fosse uma franquia, né? Tá liberando, então eles não vão liberar direito de uso, né? Direito de uso. Aí não pode ficar nada a desejar, digamos exatamente, assim, ou fora, né, do contexto. Cara, e esse comercial assim foi aprovado de primeira por eles. Eles falaram assim, perfeito. Esse aí, beleza. Engraçado, tu foi narrando, falando, eu consegui imaginar, talvez eu tenha visto, né, e aí a minha memória tá me ajudando aqui, mas eu consigo, lembrar certinho, assim, como é que foi, cara. Que massa. Porque o resultado final ficou muito lindo, parece um filme, assim. Sim. Pegamos aquela textura de filme pra fazer, uma película, assim, uma película, como se fosse um filme antigo e tal, e, cara, o resultado foi muito bom. Isso que é massa, né? E as pessoas nem imaginam, né, cara, que são dias, às vezes, né? Às vezes dias pra gravar. Que passa ali em 30 segundos, 30 né? segundos. É uma loucura isso, né? Eu costumo dizer que normalmente uma diária são 30 segundos, cara. A gente precisa de um dia inteiro para fazer 30 segundos bem feitos. E isso varia, claro, depende da empresa, mas pelo menos normalmente é um dia inteiro para fechar 30 segundos bacana, assim, para ficar bonito. Top, né, cara? Top. E porque é isso, né? A mensagem... Primeiro, a mensagem ela tem que ser muito boa, por isso que um bom roteiro, né, cara, manda muito, né? Mas a questão ali da produção mesmo, da execução, né? Se tu pegar esse roteiro que o cara que teve a ideia mandar para uma produtora que não tem experiência para fazer um comercial desse, ele fica... Não fica legal, cara. Ele fica zoado, né? Parece amador, parece... Né? Então tem que ter uma equipe boa, eles têm que confiar que vai ter uma equipe de qualidade por trás para fazer exatamente como o cara pensou. E às vezes o roteirista, depois de assistir, ele assim, pô, ficou melhor do que eu imaginava. Vocês conseguiram transformar a minha ideia 1000 vezes superou as expectativas. Tá, mas agora... teve algum assim que tu se envergonha? Porque a gente tem trabalhos que a gente se envergonha, né, cara? A gente tem menos de 3 anos, a gente já tem trabalho que a gente se envergonha, né? Conta uma aí que tu... Cara, eu acho que os primeiros comerciais, né? Que é isso, né? Não tem muita experiência, né? Não tem muita cancha e tal. E daí é o dono de uma loja aqui do centro da cidade pede pra ir lá gravar a loja. E a loja já não é bonita visualmente, cara, né? Isso é foda. É muito produto espalhado já. A loja não ajuda. E ele quer que mostre a loja. Cara, e aí a gente faz um comercial e depois vê assim, cara, parece bizarro, assim. Parece que a gente tá tirando sarro da loja. Pode crer. Parece ali coisa do Chaves. Do Hermes e Renato, lembra?
que era bem caseirão, né? Mas é o começo, cara. E assim, o dono gostou. Aí tá aprovou, beleza. Uhum. Mas passamos por umas situações assim, cara. Tem muito disso, né? Porque tem também a questão, acontece com a gente, deve ter acontecido já contigo também, do dono, assim, dar muito pitaco. Porque daí ele te ingessa de uma forma que, cara, ou tu entrega daquele jeito, mas tu sabe que não vai ficar bom, ou tu tenta bater de frente, tu pode perder o trabalho, né? Ou do dono pedir pra botar a filha dele no comercial. Puta, que daí não tem experiência, não sabe atuar, aquele negócio todo. E aí tu fica naquilo ali, tu faz pra ganhar o dinheiro ou tu... Na verdade, vale muito a conversação. Como foi feito com o Luciano Hang, conversar com ele, não vai ficar legal essa camiseta pro primeiro. Vamos mudar. Ele foi resistente, cara. Foi difícil, mas assim, olha, pela nossa experiência, vai ficar legal você estar com um outro tipo de roupa e tal. E é questão de conversar, né? E ali ainda assim, né, cara, a van, porque tem um budget bacana, né, cara? E aí ele sabia que ia ter... o storytelling, que ia complementar, que aquilo ali ia se desdobrar em outras situações que ia chegar onde ele queria chegar, né? Mas às vezes o cara, que nem o dono da loja ali, ele só tem budget pra aquele comercial, né? E ele vai querer enfiar a filha dele lá pra fazer. Isso em rádio tinha muito, cara, do locutor, do dono da loja, assim, eu quero que ponha 10 ofertas no meu comercial de 30 segundos. Tá louco, cara. Cara, e daí assim, a gente pode até colocar, só que ninguém vai entender nada. Exatamente. Né? Vamos fazer diferente? Vamos escolher as tuas 3 melhores ofertas? O que tu acha? Daí a gente tentava dessa forma convencer ele, explicar pra ele, vamos gravar 3 ofertas bem feitas, que todo mundo vai entender, do que botar 10 ofertas e não vai funcionar. Que é também o caso, às vezes a gente ainda vê, infelizmente, até em outdoor, né, cara? Porque, pô, o outdoor, ele é grande, e aí a pessoa acha que por ele ser grande, tu pode colocar um monte de coisinha ali, mas de longe tu não vai ver nada, né, não cara? Vai ver, só polui o... Só polui. Não transmite nada de mensagem, né? E tem um efeito reverso ainda, né? Tu prejudica a imagem da loja. Exatamente, né? Porque daí tu mostra aquela questão de que não é profissional. Né? Exatamente. Amador, que é mal feito, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. Cara, eu adoro, cara, esse negócio de publicidade e propaganda. Esse é um negócio que... É uma área fascinante. Por isso, né, cara? Porque tu tem que despertar o desejo, né, no cliente, no consumidor, mas tu também tem que agradar o cliente, né? Também. Tu tem que gerar um resultado, né? Tudo, conjunto. Aí depende muito do objetivo, se é conversão, institucional, tu tá trabalhando a marca, né, tudo mais. Se é uma promoção, que é... vender rápido, ou se é só uma inauguração, que você está só apresentando a loja para as pessoas, tem todos esses detalhes, né? Massa pra caramba, cara. Vamos voltar um pouquinho então, né, cara? A produtora, ela obviamente vai permear tudo, porque, né, desde que, né, tu entrou lá na Guararema, até hoje, 20 anos. Se tu lembrar de mais alguma história, fala aí. Aí Guararema, tu ficou quanto tempo lá? Mais uns 4, 5 anos na Guararema. Os primeiros anos da Guararema também. Que programas tu fez lá? Também fiz, eu acho que também de tudo, fez o cara. Guararema com amor. Fiz o Guararema com amor. Olha aí. Fiz o Guararema com amor. Algumas coisas. Eu sempre fui bem eclético, por isso que eu sei de todo um pouco de todas as Eu rádios. comecei como eu tinha a minha empresa, eu falei pro pessoal da Guararema, eu consigo trabalhar à noite, pode ser? Pra não me atrapalhar na minha empresa. Daí, então, beleza, começa à noite. Só que daí começaram assim, cara, faltou o cara da tarde, pode fazer a tarde pra gente? E aí, fiz a tarde. Cara, de manhã estamos precisando de um cara que seja animado pra amanhã. Daí, tá bom, vamos fazer o Bom Dia Guararema. Isso que é bom ser... Isso é complicado de ser bom em tudo, né, cara? Cara, daí eu fui gostando também de fazer vários horários e fui me acostumando e fui adaptando o horário da minha empresa com o da Guararema. Mas chegou uma hora que não deu mais pra conciliar. E foi por isso daí, aí no caso tua empresa, ela, né, já tava começando, tava engatinhando, tava crescendo, tava evoluindo. Aí tu não conseguiu mais conciliar com a rádio. Não, porque a rádio tu não tem folga, né? É uma folga semanal, trabalha às vezes domingo, trabalha feriado, então não deu mais pra conciliar. O cara que tá há 13 anos apresentando um programa no domingo tá falando, trabalhando domingo e tal. Aí o cara faz tempo que tu não tem um domingo, né? Pelo menos de manhã, né? Mas é uma horinha, vamos dizer assim, né? Ali é de boa. A Guararema, também deve ter sido uma escola bacana, né, cara? Foi. Grupo do César Souza, César né? Souza. Conheci ele e ele passou muitas dicas, cara. Deu muitas dicas, né? E aprendi muito com ele, porque o cara é um profissional aí das antigas também, que tem uma bagagem. Foi muito legal trabalhar com o César Souza.
Ele tinha o programa, inclusive César Souza, né? Na TVBV, né? Tinha. Sim. Tinha um programa na TV. A gente lembrou ontem até, porque como a Joyce não aparece no podcast aqui, né? Mas a voz dela aparece, então a gente, na verdade, quem lembrou disso foi o Rodrigo Ramos, né? Foi secretário de Cultura. E aí ele lembrou do Homem do Sapato Branco, porque era um cara que ele, acho que só aparecia o sapato dele e ele comunicava, era tipo sombra do Ratinho, assim. Sim. Mas era do programa César Souza. Ele dava aquelas notas e tal, mas não aparecia. Então, tipo, tinha todo um clima de mistério e tal. Quem era o Homem do Sapato Branco? Muito disso, O Silvio Santos que teve essa ideia de não aparecer o Lombardi, né? Pra criar aquela suspense, né? Isso, exatamente. E depois, com as redes sociais, a gente acabou descobrindo a imagem do Lombardi. Verdade. Mas se não tivesse rede social, ninguém saberia até hoje quem que era o Lombardi. Saudoso Lombardi, né? Oi, Silvio! Cara, era muito bom. Era uma dupla muito bacana ali, né, cara? Muito bem entrosada, né? Os dois, né? Muito legal, cara. Muito legal. Tu sempre trabalhou na locução, assim, sozinho, porque eu percebo muito isso, né? Eu achava, né, quando não conhecia muito, assim, ainda não conheço muito de rádio, mas, assim, eu sempre achava que tinha muita gente envolvida na operação, mas aí eu percebi que o próprio locutor é o cara da mesa, eu sempre achava que tinha um sonoplasta e tal, mas na maioria das vezes o cara pilota tudo sozinho. Na verdade, a rádio AM... precisava do operador porque a rádio AM tinha muita coisinha para encaixar, muito detalhe, muita entrevista. Então, a rádio AM normalmente tinha um operador. E o apresentador fazia só o programa dele, porque ele tinha muita coisa para ler, então não conseguia operar uma mesa e fazer o programa. Aí, quando surgiu a FM... Mas tu nunca trabalhou em AM, né? Não, nunca trabalhei. Já peguei essa época de FM. Quando surgiu a rádio FM no Brasil, eram os DJs que comandavam. Então, por isso, o DJ mesmo ele sabia fazer a sonoplastia e isso fazia parte do show, né? Ele botava a vinheta aqui, dava uma risadinha lá e tal, fazia o efeito para ele ter essa desenvoltura. Então, a rádio FM veio com outro pique, né? Com esse pique mais... eles pegaram o estilo das rádios americanas. A rádio americana era essa coisa de disc jockey comandando ali as rádios. Entendi. Então esse estilo foi incorporado no Brasil, daí na época veio Rádio Cidade, Transamérica, que era esse estilo ali do locutor meio loucão, fazendo a operação para ele poder botar os efeitos no momento certo. Senão o operador não ia ter o time. Então a rádio AM ela fazia esse trabalho mais tradicional, que era pontual a programação, e o cara da FM vinha com essa coisa mais louca no ar. Então a partir dali, dos anos 70, é que veio esse novo formato de rádio. Foi a partir dali. Mas eu já peguei operando já. Sim. Só que eu não peguei a época... Hoje em dia ela é 100% computador a rádio, né? Todas as vinhetas, tudo. Mas quando eu comecei lá na Ativa em Gaspar, a gente tinha só os comerciais no computador. O resto era ainda CD. Operava o CD. Soltava CD, vinheta num outro aparelho e outro CD e tinha que ficar esperando a música acabar para programar. Hoje o computador faz tudo isso. Ele já programa e já te diz quanto tempo vai ter de programação. Verdade. Hoje mudou muito. Sim. E eu até na hora, quando foi mudada essa época, vieram instalar o programa de rádio automático, eu falei, cara, que graça tem agora fazer rádio, né? Que era legal tu botar tua vinhetinha, tu trocar de música, tu ficar esperando a música acabar pra vir a próxima. Sim. E aí mudou muito, perdeu muito esse charme, né? Do fazer acontecer. Do manual, né? Do manual ali. Ficou meio automatizado, mas é questão de se adaptar também. Sim. Ô Weber, e daí depois tu sai da Guarani mesmo, tu toca por muito tempo só a produtora? Só a produtora, e depois surgiu a oportunidade na Trimania daí. Mas então vamos voltar um pouquinho ainda pra produtora, porque tu falou dos programas de TV, a gente falou muito de comercial, né? Tu falou do ali do Gustavo Siqueira na TV Galega, né? Tu lembra de algum outro programa? A gente fez um outro programa, eu acho que era Babi Total, a gente fez na antiga Rede TV, a Rede TV que a sede era em Lages. A gente fez programa também dela. Fizemos alguns programas locais assim, mas poucos programas locais. Certo. A gente começou a fazer mais comercial. A gente viu que o comercial é que estava funcionando mais, porque tu não tinha aquela preocupação de produzir programa toda semana, que é uma preocupação de entregar programa toda semana. A gente viu que comercial rendia mais, recebia já na hora e dava uma diversificada. A gente viu que partir para essa área de comercial estava dando mais resultado. Saquei. Então a gente posicionou a empresa assim. Boa. Para produzir comerciais. Daí a gente foi visitar as agências, mostrando nosso portfólio, para as agências nos contratarem, nos chamarem para fazer
Os jobs. Os jobs, exatamente. E, cara, tens uma ideia de quantas produtoras como a tua tem aqui em Blumenau? São muitas ou são poucas? Não faço ideia. São muitas. É que, na verdade, existem vários níveis de produtora. Sim. Tem aquela produtora onde o próprio dono, ele grava, ele edita, né? Ele faz tudo sozinho. Só um videomaker, né? Sim. E tem as produtoras que tem toda uma equipe como a nossa, né? Tem a Cuca Filmes, é uma produtora aqui de Blumenau grande. A Smart, que você falou também tem uma equipe grande. E tem algumas produtoras. No caso, a Cuca, a Smart são, digamos, similares a sim. Estúdio 20. Estúdio 20, né? Estúdio 20, massa, isso. Legal, cara. Isso. Massa. E aí sim, aí tu entra na Trimania. Como é que foi, cara, tu entrar na Trimania? Então, foi feito quando saiu o Joelson, né? Que ele foi o apresentador ali pelos primeiros anos, acho que foi 5 anos que ele ficou mais ou menos. Surgiu a vaga porque ele saiu e foi para apresentar o Jornal do Almoço. E aí fizeram um teste com vários apresentadores ou radialistas locais, porque o pessoal da Trimania tinha essa ideia, vamos pegar um radialista que tem essa mais desenvoltura, e é legal o radialista porque ele tem o improviso. Isso. A gente precisa desse cara para saber numa hora de dar um problema, esse cara vai saber se virar. Na hora que tem que ler aquela escrita, aqueles garranchos, né, cara? Pô, eu acho que é isso ali, eu acho que é Antônio que tá escrito. Exato, A gente tem que ter esse jogo de cintura. Né, cara? Meu Deus. E como é uma empresa que faz sorteio, a gente tem que ter muita credibilidade. Não pode deixar nada de brecha, entendeu? E dar a parecer de que é alguma coisa meio que levando a brincadeira. A gente tem que ser sério o tempo todo. Sério no sentido de prestar um serviço sério, né? De ser transparente, né? Mas pode brincar entre a gente, claro, mas o serviço que a gente está prestando é sério e honesto e verdadeiro. Tem que mostrar essa credibilidade. Então a gente conseguiu passar isso nos últimos... Desde que a Trimania está 17 anos tem a Trimania, vai fazer 18, sempre primando pela credibilidade. É verdade, cara. Sempre. Porque o legal, assim, é que todo mundo conhece alguém que ganhou na Trimania, né, cara? Isso é muito legal, né? Também, aquele negócio, eu acho que era até o slogan, né? É daqui, né? Não é nossa, é daqui. Teve uma época que foi esse slogan. Muito legal mesmo, assim. Então a gente, né? Alguns conhecidos, assim, infelizmente a gente ainda não, né, cara? Mas quem sabe, né? Já pensou o Weber lá anunciando, tu já vai lembrar, né? Porque, óbvio, né? A maioria das pessoas que tu anuncia, tu não conhece, né? Mas se um dia tiver lá André Cantoni, tu já lá, ó. Já vai fazer um estúdio maior no Blumencast. Já dá pra dar uma brincada. Já anunciou algum conhecido assim? Não, conhecido não, deixa eu ver. Tem às vezes amigo do amigo conhecido. Sim. Aí já teve. Inclusive agora semana passada uma moça mandou no meu Instagram assim, eu tô torcendo pra ganhar hoje, antes do programa. E aí ela mandou depois o recado, meu irmão ganhou hoje. Que legal, cara. Olha então, que coincidência, né? Muita coincidência. Eu vou mandar pro Weber, então. Manda. Traz sorte, né? Quando manda mensagem pra mim, tem boas chances. Cara, e tem muita história legal nas entregas de prêmios. Nas entregas de prêmio que a gente vê a pessoa emocionada, a pessoa recebendo, sabendo que vai mudar de vida. Tem muita... Cara, inclusive, aconteceu um fato muito curioso há uns 2 meses atrás. Uma mulher, ela comprou a Trimania na sexta-feira, ela faleceu no sábado e ganhou o prêmio no domingo. Não acredito. Não, cara, sério. Exatamente. Mano. Isso aconteceu há pouquíssimo tempo agora. E aí o que acontece? Vai pro inventário, né? A gente não pode entregar o prêmio porque, primeiro, que não dá nem para gravar com ela, e também porque, como ela morava com um rapaz, não sabe ao certo se era um vínculo, se é uma união estável, ela tinha uma filha, e aí, infelizmente, vai para o inventário. Vai para o inventário, é o juiz que decide agora para onde vai esse prêmio. A partilha ali, né? Mas é impressionante. E outro caso de falecimento parecido, assim, que a gente leva na brincadeira, mas é uma coisa séria. Outro caso foi assim, ó, que uma mulher faleceu no sábado e o marido ganhou no domingo. Tá? E daí na segunda-feira nós fomos gravar e ele falou pra gente, desculpa que eu não tô feliz porque ganhei o prêmio, porque a minha esposa faleceu sábado e eu enterrei ela ontem. Mano. E no enterro dela que eu fiquei sabendo que eu ganhei. Então eu acredito que foi ela que mandou esse prêmio pra mim. Olha bonita, né, cara? Que legal. Tem essas histórias que a gente fica sabendo assim, que é de arrepiar. Tem gente que eu acho que já deve ter tido, eu acho que eu lembro assim, de gente que tá fazendo tratamento de saúde, né? Que daí vem boa hora, né? Esse daí teve um caso também recentemente, um cara de Camboriú,
que ficou super feliz porque recebeu o prêmio. A mulher dele estava internada, ele saiu do hospital para ir nos receber na casa dele. E ele falou assim que se não tivesse chegado esse prêmio naquele dia, ele era capaz de perder a casa dele. Ele não conseguia mais dinheiro para pagar o aluguel, porque a mulher estava em tratamento e ele estava gastando muito. Ele tinha uma pequena empresa de conserto de eletrodomésticos, não podia mais trabalhar porque ele estava se dedicando à mulher. Sim. E ele assim, se não fosse a Trimania, eu ia ter que pedir dinheiro emprestado para alguém para conseguir levar a minha vida. Então chegou nos 45 do segundo tempo chegou o prêmio para ele. Verdade. Então tem histórias assim, outras histórias curiosas. Teve uma mulher que estava andando na rua, grudou uma nota de R$10 na perna dela. Ela pegou, olhou pra nota, viu um vendedor da Trimania na frente dela, assim, vou comprar. Comprou e ganhou o prêmio. Fala sério, cara. Olha isso. Não dá pra dizer que não. Um sinal, né, cara? Alguma coisa, Deus aí, né, cara? Outro caso parecido. A mulher levou o filhinho dela pra tomar um sorvete. Chegou lá na padaria, eu quero sorvete. Não tenho sorvete hoje. Tá bom, vou pegar esse dinheiro, então vou comprar essa Trimania aqui. E ganhou o prêmio. Agora ela encheu a casa de sorvete depois disso. Da hora, cara. Então a gente fica sabendo dessas histórias que as pessoas relatam pra gente, assim. Sim. Pessoas que sonharam com o prêmio, mas ela não sonhou assim, eu vou ganhar na Trimania. Não, ela sonhou assim, eu vou ganhar um Fiat Toro branco. Bem detalhado. Detalhado. Ela sonhou na quinta-feira, ela falou. E tu acredita que no domingo a gente tava lá entregando pra ela um carro Fiat Toro branco. Meu caramba. Ela sonhou com aquilo, cara. Tomara que a gente sonhe. Né? Sim. Impressionante, cara. Cara, tem histórias assim que... Pô, são 13 anos de muita história, Muita né, história. Cara? Conhece muita gente, muita história de vida, né? Pessoas que já ganharam muito mais de uma vez, também tem. Isso aí também, né? Também. Tem uma senhora que ela é dona de um restaurante lá em Itajaí. Ela ganhou pelo menos 5 vezes já. Fala sério. Só que é o seguinte... Ela vende lá também. Tudo que ela não vendeu na semana, ela compra. Cara. Então ela investe bastante também. Sim. Claro, tem já que ganhou. ver lá o saldo ainda é positivo, né? Mesmo assim, tá no lucro. Mas assim, todos que sobram, ela compra. Inclusive, quando é prêmio assim de sorteio de 1 milhão, ela compra mais ainda do que tem pra tentar arriscar, né? A bolada é maior também, né? Mas essa daí ganhou pelo menos, que a gente ficou sabendo, 5 vezes. É impressionante. Impressionante, cara. E hoje a Trimania, não sei se ela sempre foi assim, porque eu sei que teve uma época que ela, ou assim, teve sorteios que foi o estado todo, né? Porque eu acho que são 3 núcleos de Trimania que tem, Floripa e região, Blumenau e região, que pega litoral, né? E Joinville. E Joinville, daí norte do estado, né? E aí, eventualmente, eu não sei se ainda tem isso, assim, mas tinha alguns momentos que se juntavam para dar um prêmio maior e tal. Na verdade foi um período ali. Foi feito um teste. Juntou-se todas as Trimanias, vendia tudo igual, era mesmo título. E era transmissão estadual daí. Isso, Foi feito por uns 2 anos. E aí viu-se que chegou uma hora que a venda começou a cair. Falaram, se a gente dividir de volta, o pessoal vai voltar a comprar porque vai ter mais chance de ganhar. Exatamente, porque daí é região ali, né, cara? Fecha mais, né? E aí voltou a ser... regionalizada e acabou vendendo mais. Mas eu lembro do sorteio. Tu vê que eu acompanho, né, Ah, cara? é fã, é fã. Eu adoro fazer ali, cara, o binguinho mesmo, né, vai cara? marcando. E hoje é no aplicativo, a gente compra pelo aplicativo, cara. Daí tu só vai marcando ali e tal. Mas na época que era só o papel ali, também era legal fazer o xizinho e tal. E pedir, né? Chama que vem, tu fala lá. Mas aí, nessa época ali, vocês meio que entravam em rede, assim, né? Tipo, era o programa ao vivo, vocês, digamos, não ficaram... não ficou um apresentador só, uma dupla de apresentador, né? Eu lembro que... Isso, a gente fez o rodízio, porque como tinha os apresentadores de Joinville, tinha os de Floripa e tinha gente aqui... Todo mundo continuou, mas... a gente fez o rodízio. Isso, perfeito. Cada final de semana era um? Mais ou menos isso. Massa, fez um rodízio dos apresentadores. Tá, e ainda lá no começo, então tu fez foram vários apresentadores ali nos testes e tal. Fizemos... várias pessoas, cada um que estava fazendo o teste era por indicação de alguém, né? Pois tipo assim, o câmera indicou a Rose me indicou, porque eu trabalhei com ela, e ela até, claro que... A indicação da Rose tem peso, né, cara? Sim. Massa, que legal. E daí o que conta ali não era só quem era bom naquilo, mas quem por fora do ar podia contar com essa pessoa, porque assim, a gente tem que passar uma credibilidade fora do ar também. Se você me vê numa festa fazendo bagunça, é a imagem da empresa que tá ali também, né? Então tudo isso foi cuidado na época. A gente precisa de uma pessoa que seja confiável, tanto no ar, quando estiver fazendo o programa, mas fora do ar também, para continuar passando a imagem boa da empresa. Não pode, né? O máximo que o Weber faz é ir no McDonald's
McDonald's ali. Tomar uma Coca-Cola. Quer encontrar o Weber, vai no McDonald's. E o teste ali não foi falar a hora daí? Não foi falar a hora. Daí tinha que apresentar um programa praticamente inteiro, assim. Inteiro, é. Então, e aí, no caso, a Rose tava ali, meio que pra... Porque pra existe comparar, muito essa interação. Não, é assim, até pra ser escadinha, interagir ali. Porque é sempre apresentado em dupla, né? Sim, tu não lembra do eu teste? acho que no teste ela não tava, não. Era teste, sozinho, sozinho. então. Tinha que simular Teve os uma... sorteios e tudo assim das bolas? só uma simulação. Sim. Simulação para ver como é que chamava, qual era a empolgação, como é que se portava e se passava aquela ideia que eles queriam, né? De credibilidade. Sim. Para vender o produto, né? Eu, se fosse o cara que estivesse aplicando o teste, eu ia colocar aqueles garranchos lá, cara, pra ver. Porque sim, eu gosto de assistir pra ver vocês se ferrando lendo aquilo lá, cara. Deixa eu ver aqui o que é. A gente virou meio que... A gente vai na intuição. Você vê ali escrito I, B, não sei o quê, tu chuta o nome, cara. É assim, quando é sobrenome, a gente até dá uma desculpa assim que... pronunciou o sobrenome errado porque é um sobrenome alemão. Sim, né? sim, então, sim. A gente... Difícil, né? Mas tipo, a gente tenta botar o mais próximo. Nem sempre a gente acerta. Mas vocês são bem esforçados, cara. Mas é complicado. Quando é pelo aplicativo, vocês dão graças a Deus, né? Daí dá pra ler o nome. Mas Meu. quando é... A gente pede isso para as pessoas quando preencherem em casa. Preencher com letra legível para facilitar a nossa vida, né? Os próprios vendedores já tem um carimbinho, né? Já facilita também. Tá, né? ajuda. Caramba, cara, é muito massa. E teve perrengue já, assim, da transmissão, assim, que alguma coisa aconteceu? Sei lá, que a máquina não funcionou, o vento da sorte não soprou. Caiu a luz. A NDTV que retransmite lá o nosso sinal, eles têm um gerador, mas naquele dia não entrou. Olha, não funcionou. Daí o que aconteceu? A menina tava ali, tirou a bolinha 42 e a luz... Aí saímos do ar. E aí a gente disse, ninguém se mexe. Fica todo mundo nos seus postos, segura a 42... E aí, quando a gente conseguiu retornar o sinal, a gente falou, nós estamos na bolinha 42. Nós vamos repetir todas que saíram. Para deixar tudo bem claro, que não aconteceu nada naquele intervalo. Repetiu bolinha por bolinha, saiu essas aqui e estamos na 42, que foi a hora que caiu o sinal. Porque é um segmento muito sensível, né? Tudo precisa ser muito transparente, né, cara? E depois que abriu a rede social, a gente começou a receber uma enxurrada de comentários e dizendo, mas isso tem alguma coisa, isso acontece. Né? Sempre, porque assim, infelizmente, já aconteceu, né, no Brasil, né? Casos, sim. Porra, tinha aquele famoso, né? Tu lembra como é que era o nome lá do... Papatudo, não? Papatudo, isso aí. Sim, que a Xuxa, né? Tinha vários apresentadores famosos, acabou acontecendo algum golpe lá na época. Foi forte, né? Eu lembro que eles até, acho que assim como a Trimania cede ali, as pessoas cedem o direito, né, pro Hospital Santo Antônio aqui em Blumenau. Isso. Então, antes era o basquete, né? Basquete, porque era estadual daí. Por causa que era da estadual. Eu lembro que lá era ambulância. O Papatudo vai dar tantas ambulâncias, não sei o quê. Aí as ambulâncias não chegavam, um monte de coisa. Deu muito rolo. E era a nível Brasil daí, né? Isso aí. Daí as pessoas ficam, né, desconfiadas de e tal. credibilidade total. E aí elas ficam sempre escamadas, escaldadas, assim, né? Qualquer coisinha, saiu do ar é porque tem rolo, tem chuncho e tal, né? Então sempre tem que estar pisando em ovos, assim, né? Isso, cara? A gente cuida muito pra ser mais transparente possível. E aí a gente recebe esses comentários na rede social, dizendo, deve ter feito isso, por que só sai cidade grande? Tem mais população, é proporcional, porque vende né? mais na cidade grande, vai sair mais pra cidade grande. Quer ver como semana que vem vai sair só Blumenau, porque essa semana saiu só Itajaí. O pessoal vai fazendo umas... faz umas neuras assim que não tem como. Porque o ideal seria mesmo a gente assim, vamos sortear só para Blumenau, semana que vem é só para a região de Itajaí, depois só para Brusque. Legal, se a gente pudesse fazer isso, revezar, mas não tem como. Então acaba saindo às vezes muito Blumenau, depois sai de novo Blumenau, depois sai Rio do Sul. É variado, Cara, uma coisa assim que eu lembro, assim, que eu sempre fiquei pensando, cara, como é que eles conseguem? Porque hoje, beleza, hoje tá tudo ali no computador, porque vocês, o resultado é muito rápido, mas eu lembro que antigamente vocês conseguiam o canhotinho muito rápido pra mostrar, cara. Isso é porque tinha uma equipe, tipo, 10 pessoas trabalhando na madrugada. Pra separar. Chegavam todas as trimanias com motoboys espalhados pela região, entregavam tudo no escritório, e aí era catalogado um por um, porque eles botavam em gavetas, tipo, aqui do número 1 ao número 1000. Na outra gaveta do número 2000 e assim. Então, quando saía o número,
lá nos bastidores já tinha bastante gente atenta, eles puxavam a gaveta, já sabiam exatamente, ó, 1, 2, 3 é esse. Conferia um número e puxava. Por isso eu sempre fiquei de cara. É que o trabalho da madrugada funcionava. Se falhasse alguma coisa na madrugada, botasse alguma coisa errada ali, poderia atrapalhar e demorava pra chegar pra gente, se tivesse alguma falha na madrugada. Tu lembra que já aconteceu uma demorinha? Nunca de não encontrar. Demora. Aconteceu. E uma vez aconteceu em Floripa um caso curioso, que puxaram um número errado dessas épocas e anunciaram que ganhou foi esse, só que o número estava errado, anunciaram no ar o número errado. O número do título ali. Do número errado, Só que por coincidência, a pessoa comprou 2 títulos. Fala sério, olha isso, cara. E aí o número que era errado era da mesma pessoa. Absurdo. Então tava um do lado do outro, assim. Eles puxaram lá de puxar e anunciar, pegaram errado. E o de trás é que era do cara, mas o cara tinha comprado os 2. Inclusive já aconteceu isso aqui na região de a pessoa ganhar no mesmo dia 2 vezes, tá? Isso eu ia perguntar também. Aconteceu? Aconteceu um pouco tempo atrás. O cara comprou na mesma loja, na mesma mercearia, 2 títulos. Comprou 2, preencheu os 2 e entregou. Ele ganhou com os 2 no mesmo dia. Ganhou um prêmio de 10 e um prêmio de 5. Animal, mano. Ele não pode ganhar com o mesmo, né? Com o mesmo não pode ganhar 2 vezes. O mesmo título não. A partir do momento que saiu o teu prêmio, é bloqueado aquele o teu do sistema, não entra mais. Mas com diferentes tu consegue. Então aconteceu isso. Ele ganhou um dos prêmios principais, ganhou depois no giro mais 5 mil. Meu, que da hora. Muita sorte, cara. Por isso que os caras, né, fazem essas pira aí de, deve ter alguma coisa e tal. E aquele lá no mesmo, cara, né? Porque o cara fala, pô, minha cidade nunca sai, não sei o que. E aquele lá, o cara ganha 2. No mesmo bloquinho, digamos assim. No mesmo. Né? É um atrás do outro ali, cara. É muita... Tu lembra qual que foi o maior número de acertadores, assim, que teve que dividir? Mais ou menos, assim? Sim, mas eu não peguei essa época. Falaram que lá no início, quando vendia menos unidades, a chance de dividir o prêmio era maior, né? Porque tinha que chamar muito número até achar alguém. Saquei. Então, aconteceu uma vez de dar 142 ganhadores. Não, nunca que eu ia pensar nesse número. Para 10 mil reais. Tinha nem gente vai que buscar, nem vai buscar. Exatamente. Teve gente não, deixa aí, deixa quieto. Deixa ali, dá de brinde, né? Esse não gravaram com todo mundo. Esse não deu pra gravar com todo mundo. Eu acho que não deu nem pra anunciar. Postou só a tela com o nome de todo mundo ali. Cara, e até foi pensado na época que tinha dado alguma falha no sistema, mas na verdade foi revisto várias vezes depois e não foi falha no sistema não, mas eu não peguei essa época. Mas me contaram isso aí. 142 acertadores. No mesmo e deu acho que 30 para cada um, sei lá, 30 reais. 30... acho que aquele negócio, né? Sei lá. Me dá em trimania então, me paga em novos títulos aí. Cara, e qual que é a média tu tem? Tu sabe isso? A média vendas? De vendas, aqui da região, né? Eu não tenho os números agora atuais, não, mas vende muito, cara. Com certeza, muita gente compra mais de uma, né, por semana. Vende bastante, então. Vende bastante. Porque realmente, se com poucas pessoas no início, né, ganhavam muito, e a questão ali da lógica, e hoje em dia sai no máximo 2, raramente 3, né, acertadores. Então, porque realmente aumentou bastante, né? Sim. E hoje ela se tornou já algo até meio cultural, né? As pessoas hoje... até mesmo essas páginas de humor usam muito, né? Da Trimania. Fazem meme da Trimania. Exatamente, cara. Sim. Como é que é o nome lá do emoji lá da Trimania? Tem o nome, né? Aquele, o bonequinho? O bonequinho lá, né? A gente chama de bolinha da sorte. Aquele que fica lá. Sim. Eu acho ele muito engraçado. Ele fica lá e tal. Bolinha da sorte. E vocês, como é que é chegar lá fazendo buzinaço, né, cara? Porque todo mundo já, tá indo pra perto da minha rua, tá indo, né? Tu vê aquele caminhão passando. Já houve caso de reclamação, né? Do vizinho do lado que não ganhou. Aqui, ó, dor de cotovelo. Ele assim, precisa disso tudo? Se fosse contigo, tudo se bem, fosse né? na casa dele R$1 milhão, não ia reclamar, né? Não, mas a gente sempre é muito bem recebido. E normalmente nas ruas que a gente passa, o pessoal vai na janela, faz tchau e diz, o próximo é aqui e tal. Legal, a gente, cara, 99% das vezes, muito bem recebido na casa das pessoas, nas ruas. E a gente já foi em tudo quanto é rua, né, desse Vale do Itajaí. Já fomos em rua, assim, que a gente... terminou a rua já, aconteceu de uma cidadezinha que fui afunilando, chegou assim, caramba, não tem mais ninguém morando aqui. E aí tinha uma casinha lá no finalzinho e... Era o cara que precisava. O cara que ganhou, Mas já fomos por tudo. E tem lugares que o caminhão não sobe, né, que a gente vai com o caminhão. Sim. E aí morros, assim, que a gente tem que deixar o pessoal do caminhão embaixo esperando, vai só um carro subir para ver onde que é, para poder...
entrevistar o ganhador. Entendi. Acontece disso também. E aí vocês vão na segunda-feira? Depois já Na segunda-feira. Domingo é o sorteio, né? Isso, É às segunda. 11, 11h30? Das 10 às 11. Das 10 às 11. 1 hora, né, cara? 1 hora. Porra, passa tão rápido que tu Passa. fica ali, né, cara? Pô, É. na Mas próxima eu vou, na vocês próxima. chegam que horas lá? É. Pro programa? 1 hora antes. Ah, bem de boa. Chega 1 hora antes. E aí tem mais as meninas que fazem as maquiagens, que elas tá. até chegam um pouquinho antes. Eu chego As 1 meninas hora. ali do sorteio ali, Do né? sorteio. São 3, né, geralmente. São 3 ou... 4. 4? 4 pro programa. Daí tem que fazer a maquiagem de todas elas. A Rose também faz a maquiagem. Então eles chegam um pouquinho antes ainda. Mas... Ali no caso da apresentação é tu, a Rose, as 4 meninas, Isso. né? E aí tem o que? 2 câmeras ou 1 câmera só? Tem Aí já é dos bastidores, né? No caso. 3 câmeras. Tem 3 câmeras. 3 cameraman, mas eu Aham. acho que são 4 câmeras ao mesmo tempo. Pô, uma 4 baita câmeras, estrutura, né, cara? E aí tem o auditor, né? Ou 2 ou 3 auditores, né? Não, uma auditora. Tá. Uma e auditora aí tem independente. aquela banca ali, né? Que tem mais Na gente banca é o conferindo. pessoal que fica cuidando. Tem 2 computadores, 2 notebooks iguais, que elas que ficam anotando as bolinhas que saíram. Ah, Então tá. tipo, tem uma oficial e a backup. Fica fazendo ao mesmo tempo. Se der um problema num computador, Já tá o notebook outro já no tá o mesmo outro ali tempo ali. engatilhado. Aham. Então tem toda essa preocupação. Inclusive, a gente tem 2 máquinas, 2 boleiras. Certo. Máquina do vento, nós temos sempre uma reserva. Ah, Porque uma se falhar a máquina e não conseguir, Aham. a gente consegue trocar rapidamente Mas ali. nunca falhou, né? Cara, eu acredito que eu acho que uma máquina que estava com pouca força, Sim. no intervalo comercial a gente trocou. Ah, tá. Tá, não foi durante tava o sorteio. durante o sorteio, É, né? ela não Porque tava- ia ser complicado, né, cara? Porque daí já saiu bolinha e tal. Mas também se saísse, era só Tem que descartar, tirar, né? passar para outro, tem que mostrar sempre da forma mais transparente possível, né? sim, aham. Mas teve uma que não estava dando muita força, demorava muito para vir as bolinhas. Uhum. E daí ela estava perdendo a força e daí durante o intervalo trocamos por uma outra máquina. Uhum. Então a gente tem sempre 2 computadores marcando e 2 máquinas, uma atuando e uma máquina reserva. E é uma dessas moças que ela dá um sinalzinho assim, que já tem as cartelas engatilhadas ali. Um computador Mas vocês conseguem ver esse Consigo computador, ver esse o- monitor? consigo. É vocês direto, É, então sim, não- sim. ninguém faz um sinal, Não, nada não, assim. a gente já Não. consegue visualizar ali que já tem alguma armada aí preparada. Isso, armado. Eu gosto dos termos que Termos vocês técnicos. usam. Aham. Olha aí um conteúdo, amor. Um dia de bastidor de Trimania, ó. Vamos fazer um... Né? Bacana pra caramba. Curioso. cara. O teu pai já ganhou, né? Ganhou. Ele ganhou no giro, né? Ganhou no giro. Podia ter ganho Milão? mais, né? Podia ser Era 1 milão, né? milhão, podia ser, né? Podia ser. Bom. Mas foi no Não, giro. aquela época que ele ganhou também foi esse ano, né? Foi esse ano. A gente começava assim, qualquer coisa que a gente precisava, a gente falava, pô, dá aqueles milão lá, né, cara? Presta aí agora. Todo mundo que ganha, né? Já vem os parentes e tudo, né, cara? Sim, tem. Onde é que vai ser o churrasco, aquele negócio todo, né? exatamente. Já acaba rapidinho, né, a grana. Mas aí eu lembro também, né, cara, que vocês ligam também, né, pro pessoal, né? No ao vivo? No ao vivo ali, né? A gente tenta ligar pro cara que ganhou o prêmio principal. Sim, e Tenta. geralmente é um cara que não tava assistindo, Não tava assistindo, né? é. Fala sério, cara, eu vou Cara. deixar de assistir também, cara, pra ver se um dia vocês me ligam ali. Curiosidade. É que assim, muita gente compra e confia tanto na Trimania Claro. que sabe que a Trimania vai ligar se ganhar. Exatamente. Ele não precisa se preocupar Isso. e ter que assistir. Sim. As Assiste pe- realmente Mas mais por causa da emoção, ali de emoção, ficar é marcando. legal, é e legal tal, pra de brincar, acompanhar. pra se divertir aos domingos, é uma coisa diferente pra envolver a família ali. Mas muita gente não assiste mesmo. Eles falam, não assisto, até porque eu fico nervoso. Tem gente que fala, eu fico nervoso. Porque eu já fiquei às vezes por uma, então eu não assisto mais, porque senão fico muito nervoso. E aí Haja coração. e eu confio em vocês. Tem gente que deixa a TV ligada e vai fazendo outras coisas. Sim. Também tem muita gente que fala isso. Eu descobri que eu ganhei porque eu ouvi meu nome. Eu ouvi meu nome no ar. Eu não estava acompanhando, não estava marcando, mas eu ouvi falar meu nome, opa. E tem muita gente que tá acompanhando, que daí já avisa a pessoa que ganhou, né? Tipo, a pessoa atende lá a ligação de vocês e falou, olha, eu não tava assistindo, mas já me mandaram Sim, mensagem aqui sim, que eu ganhei sim, e tal, sim. né? Tem muito. É muito massa, né? Mas eu fico, assim, agoniado por essas pessoas, porque aí fica uma cartela armada e às vezes não é aquele cara que sai, né? Aí vai saindo um monte de bola e eu fico, mas por que o cara não ganhou, né, cara? E começa a vir um monte de Sim, cartela ali, sim, né? sim, E, sim. de repente, aquele último que foi chamado é o que bateu também, né? A sorte não tem como explicar, né, cara? E é assim, todo mundo tem a chance igual. Se tu comprou, tu tem a mesma chance do cara que comprou uma, duas. É claro, comprar mais tem mais chance. Sim. Mas assim, a chance é igual
Sim, porque todo mundo sai do zero ali, né, cara? Isso. Então, a partir do momento que vai saindo as bolas, é o que vai... É de 1 a... 60. 60. E são quantas bolas? 20. Tem que marcar 20. 20, né? Que é a cartela toda ali do... Tem que fechar 20 primeiro que os outros. E é uma média que sai... Vocês falam de vez em quando no programa média, né? Com 28, com 30 Não. mais? Sai com 35, 36 é que sai o ganhador normalmente. Daí eu lembro que vocês falam isso, daí eu já começo. Pô, se passou daquilo ali, eu já não tenho mais chance. Daí eu já fico mais assim, tá ligado? Mas é muito massa, cara. E também tem gente assim que fica... incrédula, assim, no sentido de, pô, eu não acredito que eu ganhei, né? Porque, pô, é uma surpresa que por mais que a pessoa compre porque ela espera, mas na hora de ganhar ela meio que não espera, assim, né? Ela já tá mais acostumada a não ganhar, óbvio, né? Isso é probabilidades, né? Do que, porra, efetivamente ganhar, né? Não, tem muitos casos que a gente vai gravar com a pessoa e a gente assim, tu não tá feliz? Isso! Não, e às vezes até na propaganda a gente vê assim que o cara tá meio... Mas é porque Ainda não cai a ficha, é verdade. É porque é uma coisa diferente na vida dessa pessoa e às vezes é uma coisa que muda tanto a vida dela que ela fica chocada, ela fica em estado de choque. Então ela não tem aquela reação de felicidade, ai que bom que eu ganhei. É porque ela não sabe o que vai fazer, como é que vai ser a vida dela ali, cara. E esse negócio do que vai fazer, né, cara, também, né? É curioso. Sempre tem... Tu lembra de alguma coisa arrumar assim? umas contas, pagar umas contas. É sempre isso, né? Eu vou pagar umas dívidas. Primeira coisa é a pessoa quitar as dívidas, que bom, né? que bom que vai quitar as dívidas. Mas tem muita gente que ou vai comprar casa ou vai dar entrada na casa própria. Vai ajudar os filhos, né? Vai ajudar os pais, né? Também. Tem de tudo, assim. Mas a maioria, assim, é pensando no bem-estar na casa ou reformar a casa. Eu vou usar esse dinheiro para reformar a minha casa. Isso tem muito. Tem bastante, né? Mas tu não lembra de alguém que falou que fez uma coisa diferente? Inusitada, assim, né? Vou fazer tal coisa e tal. Não lembro de nada. Não, na verdade, tem uns caras que levam na brincadeira. Eles querem mais brincar com os amigos ali, mas chega na hora de gravar ele fala sério. Daí, né? Entendi. Ele assim, eu vou gastar tudo em festa. Mas na hora de gravar, claro, daí ele não leva na brincadeira. Ele fala exatamente o que vai fazer mesmo. Já teve alguém que não quis gravar? Tem de vez em quando. Só que, na verdade, quando tu assina, quando tu compra a Trimania, já o regulamento diz que você é obrigado a ceder a sua imagem para o prêmio. Então, assim, tem muita gente... Mas a gente tenta conversar com a pessoa, explicar a situação, que não vai, né, que não vai te prejudicar de alguma forma, que vai ser rápido. E normalmente as pessoas gravam, depois de uma conversa, gravam. Mas elas não querem. Muita gente tem vergonha, né? Mas é mais pela vergonha ou mais assim pela, digamos, a exposição porque ganhou o prêmio, que isso pode... Não, isso não. A maioria que fala é porque tem vergonha. Querendo ou não, o povo daqui ainda é mais assim, mais fechado. Né? Mais fechado, né? Não está acostumado a ser filmado, né? Exatamente. A gente tem um pouco dessa questão quando a gente está nos lugares filmando, sem querer passam... Assim. Isso, as pessoas ficam se esquivando, olham assim e tal. Não. Parece que é um negócio de outro mundo. Isso é normal do ser humano, cara. Mas se tu for lá em São Paulo, tu pode estar com uma melancia na cabeça e ninguém repara em ti, porque tu é só mais um, né? Mas aqui é muito assim... Muito fechado. Não, mas o que eu quero dizer assim... imagem pra quê, tá? O ser humano tem muito medo de falar em público. Sim. Entendeu? E é um dos maiores medos do ser humano. E fizeram pesquisas no mundo todo, em vários países, várias culturas, e em alguns lugares só pede pro medo da morte. Né? Tem países que tem mais medo da morte do que falar em público. Mas isso tá, acho que, relacionado a julgamento, né? Medo do que os outros vão pensar, né? Se tu assim, vai... a pessoa, eu digo assim, você não tem medo de falar em público, você tem medo de falhar em público. Isso aí. A gente tem medo de passar por situações constrangedoras. Isso. Então, uma dica que eu dou às vezes pra pessoa falar em público, cara, se joga e seja cara de pau. Esquece o comentário do que vão te julgar. Faz o teu melhor naquele momento. Se depois vai ter crítica ou não, é outra história. Mas naquele momento te prepara para aquilo, claro, né? Não vai fazer de qualquer jeito. Se prepara para falar em público e aí dá o teu melhor naquele momento. E esquece a reação dos outros. Se vão estar sorrindo, se vão estar te julgando. Porque todo mundo tem problemas também. Exato. Então as pessoas que estão te assistindo também têm medo de falar em público. Exato. Ou têm medos até piores do que falar em público. Cada um tem os seus problemas. Exato. Então você ali se concentra naquele momento, dá o teu melhor. Porque isso, a gente fala em público, eu falo nas minhas palestras também, quanto mais você se expõe, mais resultados você tem na sua vida. Tanto o crescimento profissional, você melhora o seu emprego, você sobe de cargo na sua empresa, você consegue fechar negócios muito mais facilmente quando você se expõe e sabe se comunicar.
É uma infinidade de vantagens que você tem, a pessoa que sabe se comunicar bem. Verdade, cara, porque tu, né, acaba se destacando e aí as pessoas acabam, poxa, essa pessoa ali, né? Tem algo a mais ali para mostrar. Exatamente. Exatamente. Né, então, isso aí é bem importante. E aí tu tava falando até de palestra, vou pegar esse gancho aí. Então tu falou, né, que dá várias palestras. Tuas palestras são o que, mais corporativas ou para escolas, faculdades? Como é que é? Tu tem uma ou tu tem várias temáticas? Então, em si a palestra é sobre comunicação, ensinar as pessoas a se comunicar melhor. O título da palestra é Comunicação UAU, como desbloquear a sua fala para você realizar seus sonhos. E a gente está fazendo um projeto agora bem legal com escolas, né? Porque e de forma sem custo para a escola. Legal. Voluntária. Então, voluntariamente estou fazendo isso com as escolas porque eu sinto a necessidade. Eu tenho um filho adolescente e eu sei da necessidade dos adolescentes hoje de se comunicar, procurar o primeiro emprego, né? Ou se comunicar entre eles mesmo. Então, eu senti muito essa necessidade e eu estou fazendo isso de forma voluntária para as escolas. A gente deu palestra hoje de manhã e hoje à tarde numa escola em Gaspar, foi muito bacana, o pessoal nos recebeu muito bem. E depois da palestra, eles elogiaram, eles falaram, pô, não sabia que era assim, que legal, aprendi bastante contigo. E isso não tem preço que pague, né? Tu faz isso há quanto tempo? Começou esse ano? Começamos agora a fazer esse trabalho voluntariado. Mas é claro que eu faço também para empresas, também faço a palestra corporativa. A tua ideia também é para as escolas de Blumenau? Também, claro. Qualquer escola que tiver interesse tu pode... Tens uma ideia de frequência assim que tu acha que tu vais conseguir? Digamos, uma vez por mês, uma vez por... talvez uma vez por mês. Temos que conciliar as agendas, né? Sim, Mas, cara, isso é legal e realmente faz... Cara, agrega um valor, assim, para essa geração, porque a gente tava falando off, né, cara? Eu já conversei com muitos jornalistas, comunicadores, e eles percebem, assim, e relatam a dificuldade de criar novas gerações de jornalistas, por exemplo, e comunicadores, né? Não é diferente, assim, porque são crianças, jovens, que eles estão muito na tela e aí eles acabam não se comunicando no olho a olho, né? Exato. Expressão corporal, facial. Exato. E, então isso tá bem complicado, né? Hoje tu fala, e a gente viu recentemente, assim, a questão do... a gente foi pedir para um jovem, assim, bater uma foto nossa, né? Então a gente, pode bater uma foto assim. E a pessoa se assustou, assim, e ela não falou, tipo, claro, posso. Não falou nada. Simplesmente se afastou. Levou aquele susto, ficou ressabiado. Aí a pessoa pegou assim, então... não fala, sabe? Não deu de nada quando a gente agradeceu, assim. Então, coisas tá simples faltando e básicas. A comunicação entre os jovens. Exatamente. Tá faltando essa comunicação. Tu entra no elevador com um jovem, ele não te dá um bom dia, uma boa tarde, ele não te cumprimenta, ele tá com um fone de ouvido aqui, ele tá no mundo dele, tá muito, assim, alienado, né? Exatamente. Então, realmente, esse teu trabalho é muito importante, cara, para fazer esse resgate, né? A gente sentiu essa necessidade, essa dor do jovem. E os professores comentam isso. Cara, a gente precisa que esses jovens evoluam. E só vai evoluir com a comunicação, de saber se expressar bem, para conseguir um emprego, para conseguir notas boas na sala de aula, poder né, apresentar um trabalho em sala de aula, também precisa se comunicar bem. Tudo na vida, cara. E quando eu percebi isso, mudou muito a minha vida. Depois que eu fui meio que obrigado a falar em público, tava ali trabalhando em rádio fechadinho, tava tranquilo, daí eu assim, cara, vou apresentar um evento para, sei lá, milhares de pessoas, eu vi que eu evoluí bastante. Eu evoluí, eu comecei a fazer coisas diferentes, eu comecei a conquistar coisas novas depois que eu comecei a me comunicar melhor. Sim, e eu, assim, as pessoas também falam, pô, André, tu tem uma facilidade, né, de comunicar, tu é cara de pau, né, assim, tu vai... Mas aí eu remeto assim a minha infância, eu lembro dessa questão de apresentar um trabalho que tu citou, eu já tinha aquela vontade de apresentar e geralmente fazendo sem papel, porque muita gente leva papel e lê, decorado. né, que é decorado, aquele negócio, e eu não entendi o assunto e eu transmiti aquilo, e eu sempre consegui boas notas de apresentação do trabalho exatamente por causa disso. Exatamente. E à medida que tu ia fazendo isso, lá na segunda série, terceira, quarta, quando chegou na faculdade na hora de apresentar o TCC, eu já estava mais tranquilo, porque eu já estava acostumado a fazer aquilo ano após ano, né? Então, é isso. Então, quanto mais cedo tu começar, mais desenvolvido tu vai ficar para quando tu
aparecer as oportunidades. Isso é uma outra coisa que eu falo, esteja pronto para quando Exato. as oportunidades acontecerem, né? Não adianta assim, pô, pintou um negócio ali, agora eu vou me preparar. Não, cara, provavelmente aquela vaga não vai ser tua, porque tu não tá preparado. Tu vai estar cru ainda, né, tentando executar. Agora, se tu fizer, mesmo que não exista nenhuma oportunidade no mercado naquele momento, tu vai praticamente criar a tua própria oportunidade, né? Cara, e tem uma frase que eu gosto muito sobre oportunidade, assim, que diz, cara, a vida sem frio na barriga não tem graça. A vida sem frio na barriga não tem graça. Então, cara, vai atrás. Você só vai progredir se for cara de pau. Nem sempre é o mais inteligente da turma que vai ter mais oportunidades na vida. Exato. Não é o mais inteligente, mas o mais cara de pau da turma. Exatamente. Aquele que foi atrás de negociar, de vender. Tem jogo de cintura. Tem jogo de cintura, fechou negócios. Né? Aquele cara que tem rede de relacionamentos. Sim, exatamente. Esse é o cara que vai crescer. Exatamente. Não estou querendo dizer que a pessoa não deve estudar. Exato. Claro, o estudo vai contribuir para isso. Sim, uma base. Uma base né? de estudo. Só que não é só o estudo. Exato. Você precisa também mostrar para as pessoas que você sabe. Não adianta você ter um currículo com milhões de cursos no teu currículo, o currículo ser grosso. Só que na hora de se expressar na vaga de emprego, tu não consegue. Não consegue se expressar. Exato. Não consegue mostrar o teu valor. Né? Não adianta você ter uma boa ideia e deixar ela engavetada. Daí ela vai ser só uma boa ideia. Exatamente. Se você não conseguir botar essa ideia adiante, não vai servir de nada. E eu sempre falo isso também quando as pessoas... Muita gente me pergunta assim, como é que eu... Pô, eu vejo teu podcast e tal, como é que eu faço? Porque eu também quero ter um podcast. Eu falo, cara, só começa, porque eu também só comecei. Né? Hoje a gente tá aqui com microfone, com estúdio e tal, mas eu comecei colocando um celular no meio da mesa, gravando, cara, com né, um celular ali no tripé, uma câmera semi-profissional, e, cara, foi assim, sabe? E aí a gente foi evoluindo, foi vendo que, pô, a gente foi criando as nossas próprias oportunidades, né? Eu sempre digo isso, seja uma pessoa melhor do jeito que você tá hoje. Não precisa se preocupar, se eu tivesse nascido rico, Exato. se eu tivesse alguém que me bancasse, se eu tivesse um patrocínio, eu começava. A pessoa fica sempre nos Cs da vida e não evolui. Exatamente, então, esperando o alinhamento perfeito dos planetas, né? Exatamente. Quando acontecer tal coisa, sempre colocando condicionando, né? Até a felicidade tem a ver com isso. A pessoa sempre acha que, depois que eu terminar a faculdade, eu vou ser feliz. Depois que eu casar, eu vou ser feliz. Depois que eu tiver o filho, e nunca vem essa felicidade. Exatamente. Porque a felicidade é o agora. Sim, e o cérebro humano, ele tem essa... Tanto é que é o que nos trouxe até aqui, que é a questão da adaptação. Então, o cérebro, depois de... E é cientificamente comprovado que depois de 1 ano, 12 meses... tu se adapta àquela nova situação. Isso. E aí existe um estudo, que é até meio triste a comparação, mas ela é real. Uma pessoa que ganha na Trimania, tô brincando, mas vamos pegar 1 milhão na Trimania lá, que de vez em quando tem. Ela vai ficar feliz pra caramba, ela vai ficar em euforia por aquelas semanas e tal. Pô, vou fazer isso, vou tirar aquele meu projeto do papel, Daqui 12 meses... Acabou-se. Ela já vai ter conquistado aquelas coisas, daquela euforia já vai ter passado e tal. E a mesma coisa acontece para situações extremamente piores da tua vida. E aí eles fizeram esse estudo de caso com uma pessoa que ela perde o movimento das pernas. Ela vai passar por uma depressão profunda, ela vai dizer que, ela foi injustiçada, ela vai culpar todo mundo. Daqui 12 meses ela já está adaptada também. Então, o nível de felicidade, fizeram aquele estudo do nível de felicidade, de dopamina no cérebro e tal. 12 meses depois desse cara que perdeu o movimento das pernas e do cara que ganhou 1 milhão, é exatamente igual. Poxa vida. É impressionante, né? Então é isso, tu não pode condicionar tua felicidade se eu fizer tal coisa, porque daqui a pouco qual que é o novo objetivo? E isso está muito também atrelado ao nosso propósito. Eu percebi com a tua história que muito cedo tu encontrou o teu propósito, muito cedo tu encontrou o que tu queria fazer. E isso é muito legal, né, cara? Porque tu diminuiu o tempo, talvez, de ser infeliz. Porque muita gente acaba encontrando a felicidade, o propósito de vida muito tarde. Ou às vezes, infelizmente, nunca encontra. Morre, né, querendo ter feito uma coisa, mas que os pais quiseram que fosse outra, e ele nunca conseguiu lutar contra aquilo, né? E tu conseguiu muito cedo, né? Cara, tem que viver tua paixão, cara. Viver o que tu gosta de fazer, aquilo que te dá prazer. Que lhe traz felicidade. Eu costumo dizer também que é o seguinte, que se você tiver um momento da sua vida que tem que escolher entre paixão e habilidade, cara, escolhe paixão, porque a habilidade você aprende. Exato. A paixão não. Né? Então vai atrás dos teus sonhos. Move, né, cara. E felicidade é o agora, é esse momento. Tem uma definição de felicidade que eu gosto muito, que é: felicidade é aquele momento que você não quer que acabe.
Então, se você tá assistindo um filme e ele tá muito bom, é porque você tá passando um momento feliz. É verdade. Então, se você tá numa viagem e aquela viagem tá muito bacana, muito legal, você não quer que volte a trabalhar no dia seguinte, é porque tá passando um momento de felicidade. E são momentos que você quer compartilhar também, são os momentos de felicidade. Os momentos que você quer dividir com outra pessoa. Ou seja, você tá, de repente, assistindo um filme e você lembra, pô, minha mãe ia adorar esse filme. É um momento de felicidade. É verdade. Que são momentos que você quer compartilhar. Foi aí que foi até explorado isso nas redes sociais, porque você compartilha num momento seus momentos de felicidade. Perfeito. Dificilmente a gente compartilha momentos tristes. Sim. Tem casos que compartilha. Mas a maioria das vezes é que você tá tão feliz que você quer mostrar pro mundo que você tá feliz. É verdade. Então são esses momentos que a gente quer compartilhar. São poucos momentos e a gente tem que aproveitar cada momento e não esperar um momento certo para ser feliz. Não existe um momento certo para ser feliz, para realizar um sonho. Viver é realizar um sonho, né? Exatamente. E aí a gente tá muito nessa questão assim de ser grato com aquilo que tem, porque as pessoas, de novo, né, condicionando, quando eu comprar um carro, quando eu construir, quando eu reformar minha casa, tal. Cara, os momentos simples, na verdade, são os mais valiosos, né? Sim. Esses que às geralmente vezes, não tem preço, né? Às vezes monetário. Tomar um café no meio da tarde vai te fazer mais feliz do que, né? Exatamente, cara. Porque do contrário também, né? Pô, às vezes, quantas pessoas a gente conhece, sabe que são extremamente abonadas e são infelizes, né? Porque às vezes não tem o contato dos filhos, não tem amigos. Exato. Ou os amigos não são amigos, né? São interesseiros, né? Que estão ali por outras situações, né? Então, não é esperar ganhar na Trimania para ser feliz. Exatamente. Né? Ela pode te ajudar a realizar situações, né? Vai te ajudar. Vai te dar tranquilidade. Eu digo que o dinheiro traz tranquilidade na sua vida. Mas não resolve teus problemas e não traz felicidade. A questão, a gente hoje está sendo até de certa forma bombardeado até muito por esses coaches financeiros, né, investidores e tal, que falam, explicam muito, né, porque é uma coisa que falta, né, também na educação já básica, né, educação financeira é muito importante. E eles falam que o dinheiro ele traz liberdade. E a liberdade é muito importante para o ser humano, né, porque muitas vezes eu estou num emprego infeliz e eu tô preso ali, só não tô com uma bola de ferro, mas eu tô preso, eu tô escravo daquilo ali, porque eu não, ou seja, eu não tenho essa liberdade por causa do dinheiro. Me falta dinheiro, então eu vou buscar dinheiro ali, mas acabo trocando o meu tempo, que é precioso, ou a minha paixão, né, deixando aquilo ali que eu gostaria de fazer por aquele dinheiro que eu preciso no curto prazo, né? Então o dinheiro, quando ele vem, né, dessa forma, ele acaba te trazendo essa liberdade do, poxa, eu posso fazer o meu próprio negócio, eu posso fazer o que eu gosto, eu posso, né, flexibilizar o meu horário, na vida, né? Te dá uma tranquilidade. E você falou até do tempo, o tempo também é perecível, cara. Então a gente está na contagem regressiva da nossa vida. Então é o bem mais precioso que a gente tem, porque não dá para comprar tempo, né? Dá para prorrogar o tempo na Terra, mas comprar tempo você não consegue. Então, que nem aquele filme, tu já assistiu Sem Limites lá? Não lembro. Eles fizeram um filme que é com aquele Bradley Cooper, que eles é uma sociedade nova que eles trocam por tempo, né? Vi. Aí tem os caras lá que... Isso faz muita reflexão, né? É muito filosófico. Cara, é verdade. Animal, né? Aí tu compra o tempo, né? Exatamente. Cara, mas daí tu vê que realmente se fosse, né? Se existisse essa possibilidade, o quanto que as pessoas tirariam a questão do dinheiro e, na verdade, é o tempo. O tempo, né? é mais precioso. Mais precioso. É impressionante. Precioso, e valioso e perecível. Exatamente. O diretor de rádio, ele dizia assim, cara, o comercial que a gente deixou de passar, a gente perdeu, não volta mais. Então a gente trabalha com um dos bens mais perecíveis. Estraga mais rápido que leite. É verdade. Cara, se tu não passou a promoção no momento certo, tu deixou de vender aquilo ali e acabou-se. Às vezes aquele cliente que já tá passando no caixa, se ele tivesse ouvido aquela promoção um minuto antes, já tinha levado. Né? E assim por diante, né? É impressionante, né? O negócio é louco, né? Impressionante. Ô Weber, e cara, então um projeto, né, das palestras, né, esse projeto nas escolas, sensacional, fantástico. Tem alguma coisa que tu imagina de futuro, assim? Que hoje tu tá na Trimania, tem a tua produtora, pô, tu é um cara aí multicurricular, né, cara? E tem um livro também. Ô, louco! Eu tenho um livro, deixa eu te mostrar aqui, aí, ó. Olha só. O livro que você falou que queria uma consultoria, não acredito. Pode levar de presente o livro. Mesmo? Falando bem, perigo não tem. Vai ajudar vocês aí no podcast aí. Vai ajudar a evoluir aí. Pô, então tu ainda de tudo. Além de tudo, é escritor, cara. Eu nem sabia desse teu sobrenome do meio. Zucco? Zucco, Não tô mais usando. Sim. Agora é só nome artístico. Agora. Olha só, cara. Não, então, do futuro, cara,
espalhar essa minha... Deixa eu só te interromper aqui para falar, cara. Tô dando aqui, né, uma folhada aqui. Bacana porque, assim, capítulos curtos, isso é bom. Eu gosto, assim, de livros objetivos. É uma apostila. Ah, bacana pra caramba. Eu falando bem nas vendas, cara, meu background é tudo vendas, tá? Cara, eu sou vendedor. Vai te ajudar. E aí aquele negócio, né, cara? O vendedor, ele precisa se comunicar muito bem. E, na verdade, nós todos somos vendedores, claro, né? o tempo todo. Vendendo a ideia. gente tá se vendendo. Falando bem na TV, cara, que legal. Vai ajudar muito no podcast, cara. Claro. Eu conto muito a minha experiência aí que eu tive em TV, no rádio, em vendas, porque eu trabalhei muito com televendas, né? Então conto um pouquinho dessa experiência em televendas. Experiência toda em televendas. Tu trabalhou com televendas? Eu participei de um concurso chamado Apresentador por um Dia Shoptime. Ah, não. Tu foi o nosso Botino? Como é que é? Ciro Bottini. Ciro Bottini. Eu fui... participou gente do Brasil inteiro. E eu fiquei em 5º lugar, o 5º mais votado do Brasil. E os 5 primeiros podiam ir para o Rio de Janeiro participar ao vivo do programa. E daí fui, né? Com a maior alegria. Conheci o Ciro Bottini, ele é daquele jeito mesmo. Engraçado que agora, olhando para ti, tu lembra um pouco, cara. Gosto muito dele, a gente mantém conversa às vezes na internet, eu e o Ciro. É um cara fantástico também, é um cara que eu me espelho muito, principalmente nessa parte de vendas. Porque como eu vendo um produto também, que é a Trimania, todos os domingos, eu me espelho muito nesse lance de vender, saber vender. E muita técnica eu pego dele. Eu aprendi com o Ciro Bottini. Então, eu participei desse concurso, fiquei em 5º e tive a chance de conhecer os bastidores lá, toda a programação do Shoptime. Foi muito legal. Conta um pouquinho ali no livro disso. Eu achei legal esse capítulo 10 aqui, ó, falando bem da concorrência, né, cara? Porque isso aí é uma coisa assim, é uma linha tênue, né? Porque muitas vezes, óbvio, né? Às vezes o teu concorrente tá falando mal de ti, mas tu não precisa devolver na mesma moeda, né? E tem mercado para todo mundo, exatamente. Né? Faz o teu melhor, né? Hoje eu falo muito. Sem precisar denegrir a imagem de outro, né? Exatamente. Eu falo muito, assim, que infelizmente Blumenau tem duas, assim, para mim tem duas imagens, duas percepções, assim. A Blumenau é muito associativista, né? Então, assim, se une muito em entidades de classe, associações e tudo mais. Então, se dá as mãos, principalmente em momentos aí de tragédia, né? A gente vê muito a questão aí da solidariedade. Mas para outras coisas é muito individualista, né? Então, assim, algumas empresas, o tempo todo, né? Tá ali, só né? Jogando areia no... São os bonzão. Exatamente, cara. Então, assim, é bem bacana. Tem para vender esse livro? Como é que faz para quem quiser adquirir, cara? Eu não tô assim, divulgando muita venda, mas quem quiser pode mandar uma mensagem ali no meu Instagram, o Watson Weber, o meu Instagram, @WatsonWeber, o Watson com W, Weber com W, tudo junto. Sei que é um nome difícil, mas tenta lá, procura, você vai achar. E aí manda uma mensagem que eu posso encaminhar um livro. A gente pode conversar, manda até autografado se alguém quiser. Esse aqui tu tem que autografar. Já tá autografado. Olha aqui, aos amigos do podcast Blumencast, Joyce e André, para vocês crescerem ainda mais. Um abraço, Watson Weber, olha só. Animal, com carinho e tudo aqui, ó, nesse autógrafo. Pô, bonita essa tua assinatura aí. É praticamente uma logomarca, né, cara? Esse Ezinho ali, ó. Muito massa, cara. A gente tenta inovar, né, cara? Tu não tem esse, né? Bom, apesar de ser um nome, digamos, natural, né? O WW ali, mas não tem esse negócio de numerologia, cabala e tal, né? Não, nunca pesquisei sobre isso, cara. Deve ser alguma coisa forte. Eu uso também a questão do WW do título da minha palestra, que eu chamo de comunicação UAU. Eu peguei essa sigla WOW. Mas eu boto o A para ficar mais fácil aí. WAW. Para relembrar o meu nome. Então, comunicação UAU, que é aquela comunicação surpreendente, que é a que eu tento explicar para as pessoas. Comunicação tem que ser surpreendente, você tem que motivar a pessoa, tem que ter energia na tua comunicação, vibrar com a tua comunicação para poder vender. Essa comunicação UAU eu uso como logomarca, vamos dizer assim. Cara, e aí tu falou dessa questão da energia através da voz. Isso eu aprendi no televendas, porque imagina, eu não tenho o meu corpo ali na frente do cliente, né? Então eu não tenho expressão, eu não tenho olho no olho e tal. Então eu aprendi que eu tinha que passar muito entusiasmo através da voz, né? E até a questão do termo, né? A etimologia da palavra, né? Entusiasmo putz, agora eu esqueci, mas da alma para fora, né? Que quer dizer isso, né? Entusiasmar, né? Levar tua alma para fora, né? Passar, transmitir, transbordar, né? Então, cara, é muito importante. E aí eu percebi o quanto que eu vendia por causa desse entusiasmo. A pessoa que comprava, não muitas vezes por causa do produto, serviço que eu estava vendendo, mas sim pelo entusiasmo, né? Passou lá. Dava aquela incentivada, a pessoa ficava, exatamente. Porque ela
contagiante, né? Exatamente. Tu tá com uma pessoa entusiasmada, quando tu vê, tu já tá ligadão também, assim, né? E é legal tu variar sempre essa forma de se expressar. Quando tá vendendo o produto, não precisa ser energizado o tempo todo. O tempo todo, porque daí até cansa. Cansa, isso. Mas em alguns momentos, em alguns detalhes, aí você põe uma energia especial, em alguns momentos você precisa destacar. Isso você chama. Cara, que incrível, mano. E aí, tinha te cortado aí do futuro, né, cara? Qual que é o... O que tu pensa aí do futuro? Tu tá com quantos anos? Que mal lhe pergunte, se tu puder falar, né? 46, 46, cara. Essa cara de 38 aí, ah, que bom, obrigado. Né? Porque tu é um cara de bem com a vida, né, cara? Tu é um cara sempre muito sorridente. Eu tento passar essa energia positiva. Vou perguntar pra tua namorada, ele é assim mesmo ou ele é mais serião aí, ó? Ele é gente boa mesmo? Então tá bom, beleza. Isso te quebrar aí, ó. Não mas massa, cara, legal. E isso transmite, né? Acaba dando essa situação assim de mais jovialidade, né? Porque aquele cara carrancudo, ele já fica, né? Sim. Isso é fundamental na comunicação, cara. Tu tá empolgado com o que você faz. Então, como eu sou apaixonado por comunicação, consigo transmitir essa emoção na voz. 46, cara, meu. E isso é louco, né? Porque os novos 50... Como é aquele negócio, né? Os 50 são os novos 40, é isso? Ou não sei se é o contrário. Acho que já é os novos 30 já. Porque, há 20 anos atrás, uma pessoa de 50, ela já tava com uma pré-idosa, né, cara? Tiozão. Exatamente, cara. Pô, hoje eu tô vendo muita gente, é muito jovem, cara, as pessoas de 50 anos. Assim, sim, então em plena atividade. Exato, cara, louco mesmo. Não, cara, eu quero continuar nessa área, que eu acho que eu contribuo mais para a humanidade, né? Falando de comunicação, ensinando as pessoas a se comunicarem melhor. Porque eu passei muita dificuldade com isso na minha adolescência, na minha infância. Não tinha ninguém para me incentivar a melhorar a minha comunicação. Eu sempre fui muito acanhado. Eu era daqueles que sentavam no fundão da sala e não levantavam a mão para nada. Né? Só quando o professor apontava assim, mesmo com a cabeça baixa, daí eu respondia. Mas eu nunca fui de levantar a mão e dar a minha opinião. E isso, com certeza, me prejudicou muito nessa fase. Depois que eu girei a chave, que eu vi que eu poderia fazer mais... Agora eu quero contribuir e ajudar também as pessoas a mudar também, cara. Eu acho que todo ser humano consegue, se ele tiver vontade, ele consegue evoluir na comunicação. Tudo pode ser desenvolvido, né? Tudo pode ser treinável, Tudo é treinável. É animal, cara. E uma coisa assim, para deixar claro, né, para as pessoas, porque muitas vezes as pessoas confundem timidez com introspecção, né? E eu costumo definir, né, que introspecção é a forma que tu tem de recarregar tuas energias. Tem gente que recarrega para dentro, né? Precisa daquele momento sozinho e tal, aquela caixinha do nada. E tem gente que recarrega energia para fora, que precisa estar em contato com as pessoas, conversando, falando. Essas pessoas são elétricas mesmo, né? Então, assim, não existe o certo e o errado. Não. Geralmente o extrovertido, ele tem mais fama, né? Ele é mais popular, né? Verdade. Mas o introspectivo, ele não tá errado, né? A forma dele de se recarregar do mundo, né? Mas o mesmo introspectivo, ele pode, naquele momento que ele vai apresentar, fazer uma apresentação para milhares de pessoas, ele pode usar do entusiasmo, da energia, da comunicação bem feita, né? E ao ponto das pessoas dizerem, cara, tu é muito extrovertido. Né? Muita gente fala, né? Sim. Eu acho que até o próprio Joelson conversou com a gente aqui. É um cara extremamente tímido, reservado, né? E tudo mais. Na dele. Mas é um cara que se comunicou com muita gente, né? Sabia que o Faustão também diz isso, tá? O Faustão diz que ele é muito tímido e o microfone é a arma que ele tem para combater a timidez. Porque quando ele tá segurando o microfone, ele é a maioria. Olha só que dica legal essa. Quando você tá com o microfone na mão, você é a maioria. Ou seja, você tem que dominar aquela situação. Sim. Você é que manda naquilo a hora que você tá com o microfone. Então é mais ou menos isso. Assim, ó, quando a gente tá no rádio, acendeu a luzinha vermelha, dá-lhe. E aí é energia e tu deixou os problemas de lado e virou uma outra pessoa. Porque ninguém liga o rádio, por exemplo, pra ficar triste. Exatamente. Cara, o cara liga o rádio pra se animar. Então, se o locutor não tiver animado, baixa a audiência, né? Exatamente. Então tem que estar sempre pra cima, sempre... Que legal, cara. Então tua meta é essa, né? Encontrar-se muito rápido, né, cara? Lá na tua juventude, na tua adolescência, já esse teu propósito, né, cara? Que era comunicação e queres levar pro resto da tua vida, né? E agora ajudar outras pessoas a se comunicarem melhor. A se desenvolverem. Exatamente. Essa é minha meta de vida. Que massa, cara. Agora. E a gente só te deseja... O quê? Pode dar um direcionamento aqui, ó. Fala pro... A gente... Tem bastante dica. Eu comecei agora, eu inventei o Bom Dia Uau. Todo dia de manhã
eu deixo uma mensagem motivacional. Boa, que E bacana, tá bem legal a repercussão. As pessoas assim, cara, não para com isso, cara. Tu trouxe uma luz diferente pro meu dia. Pô. Eu sempre espero tu dar o bom dia para o meu dia. Já virou um ritual. E aí eu tô fazendo... Ritual, olha, já pode ser uma ritual. Ritual! Olha, porque é isso, né? As pessoas gostam, né, Cara, de criar esses hábitos assim. isso. E hoje tem tanta coisa ruim, né, nas mídias, né? Tanto nas mídias digitais quanto nas mídias tradicionais. E essas pílulas de positividade é muito importante, Claro, né, cara? cara. É o que a gente, na verdade, tenta trazer com o Blumencast. Pode ver, quando a gente precisa se posicionar, fazer uma crítica pontual, a gente faz, né? Mas a gente tenta 95% do nosso tempo trazer coisas boas, elevar, né, o humor da população, trazer notícias boas, positivas, olhar pelo copo mais cheio, né, do que pelo copo meio vazio, né? Exato. Então isso é muito importante, porque se tu até comentou, né, as redes sociais que tu vai mostrar, compartilhar bons momentos. Cara, eu adoro. Tem gente que critica dizendo assim, as pessoas só mostram o melhor momento delas. Mas, que não cara, eu não queria que todo mundo tivesse se lamentando uma lamúria ali. Todos os posts, eu perdi o emprego, não sei o que, lá meu parente morreu. Pô, eu não ia querer ficar naquela rede social. A mesma coisa o radialista que fala num tom down, assim, né, cara? Um tom dark, assim, né? Tem que ser pra cima. Tem que ser pra sempre, cima. Então cara. é importante porque às vezes eu olho lá um post, poxa, que bacana. Eu não vou invejar aquele cara no sentido de querer que ele não tenha aquilo, mas eu vou invejar no sentido, eu quero também, eu posso também, eu vou conseguir aquilo ali, né? Então, é importante as pessoas verem bons exemplos, o próprio Celso Portiolli, que a gente falou no início, né? E tantos outros, né? O Silvio Santos, olha só, começou de camelô e foi... Quantos? Flávio Augusto, e aí, são inúmeros os exemplos. Grande parte dos apresentadores de TV começaram no rádio. Exato. O Faustão é um caso também, começou no rádio. Porque pegaram esse improviso, esse jeito de ser e botaram na televisão depois. Ele é um dos maiores improvisadores do Brasil, né, cara, na comunicação, Faustão. né? E aí tu falou do microfone dele, eu lembrei, e como é que tu falou que o microfone é a arma dele. A arma, mas porque ele tem o quê? Ele tem a maioria. A maioria, né? Claro, quem tá com o microfone na mão tá com a maioria. Tu és a maioria. E por isso que ele não deixava muito tempo, né? Ele queria a maioria com ele, né? Mas é o instinto de, assim, eu não vou deixar outra pessoa dominar a situação, sou eu que domino. Exato. Isso a gente até aprende em cursos de entrevista, que você não deve entregar o microfone pro entrevistado. Você que faz a pergunta e puxa a hora que precisar. Porque você tem que dominar a situação. Exatamente. E eu, engraçado, sem muita técnica, fui aprendendo isso. Porque os primeiros eu deixava muito assim, né? A pessoa... não tinha aquele traquejo de ir levando, conduzindo, né, cara, o programa, né? Até porque a ideia sempre foi não uma entrevista, mas sim uma troca de ideias, que é como a gente tá fazendo agora. E isso é uma coisa que eu adoro quando acontece. Nem todo... Tu já, né, também já deve ter... acompanho. Não, e tu já deve ter tido experiências nesse sentido de entrevistar alguém. E aí são convidados e convidados. Aí tem aquele que, porra, as ideias batem, é legal pra caramba, tem aquela troca. E tem o cara que é fechado, que de sim e não, né? Não muito rende. Não rende, não né? Rende a entrevista. Ou aquele cara que pega o microfone pra si e vai. Pô, tu precisava falar 5 perguntas. O cara, tu falou só a primeira e o cara já respondeu tudo. Fez um podcast, né? Também, tem isso. Pô, animal, cara. Cara, eu queria deixar a última dica só. Deixa eu dar a última dica, que eu lembrei agora, falando em motivacional, que o sucesso da gente tá na palma da mão. Eu costumo dizer isso, ó. Cada dedo aqui é uma forma de sucesso. Positivo, ou seja, sempre pensar do lado positivo, que tudo vai dar certo. O dedo indicador, direcionar para onde você quer ir, mirar numa direção e ir até lá. O dedo do meio, que eu não vou mostrar aqui, é o dedo do dane-se o que os outros vão pensar. Faz o teu melhor e pronto. E o dedo anelar, que é o dedo do compromisso. É o dedo vai ao anel, é o compromisso. Firma um compromisso com você mesmo, que você é capaz, que você pode, que você vai conseguir. E o dedo mindinho é o dedo dos detalhes. Prestar atenção nos detalhes e fazer a diferença nos detalhes. São detalhes que fazem a diferença. Verdade. Procurar alguma coisa que você faz diferente dos outros. Teu diferencial, né? O teu diferencial. Olha só como foi didático, eu já vou lembrar, ó. Vamos ver, ó. Prova prática aqui, ó. Positivo, então ser sempre positivo, né? Pensamento positivo. O indicador aqui, direção, né? Direção. Encontrar tua direção e ir em frente. Esse aqui que eu também não vou mostrar, né? É o famoso botão do foda-se, né? Ali, então, cara, dane-se o que os outros vão pensar, né? Julgar e tudo mais. Anelar o dedo do compromisso, então sempre ser comprometido com o teu propósito, com a tua essência, com as pessoas também, né? Com as relações. E o mindinho, que é o menorzinho, é que os detalhes fazem toda a diferença. Fechou. Show, meu! Tamo junto, rapaz. Beleza. Cara, que episódio fantástico, cara. Eu tô Obrigado, aqui, cara. assim, com essa energia. Muito bom, legal, cara, tá? Que bom.
E eu quero, né, para finalizar aqui, para que tu leve um pouco desse momento aqui, já que tu, né, também me desse um presentão aqui, cara, quero te dar um presentão da nossa, né, do Blumencast, que poucos têm o boné do Blumencast, que é uma parceria que a gente tem aí com a NZ Caps, né, até falando aí pro pessoal, quem quiser personalizar a partir de uma peça, já dá para fazer aí com a NZ Caps. Olha só, aqui também tem WW, tem o Watson Weber aqui. Aí então, é outra história, cara. Esse cara, isso. Então, Massa. é um mimo aí, um carinho, né, cara, do Blumencast, pra ti também bola. levar o Blumencast. Olha aí, ó. Show de bola. Já aí, vou sair daqui. Aí, ó, equipado. no estilo. Vamos nessa. Massa, Weber, mais uma vez, cara, brigadão, tá? Eu que agradeço, Foi uma cara. conversa sensacional, cara. Cara, e tu sabe, eu sou teu fã, né? Porque eu admiro muito o teu trabalho, cara. Verdade mesmo. Desde quando começou, o jeito que tu leva a entrevista é fora de série. Porque tu é tu mesmo. Sim. Entendeu? Eu espero... Cara, tu não faz um personagem, tu não tenta forçar nada. E por isso que faz tanto sucesso, cara. E adoro assistir. Vindo de quem vem, né, cara, a gente Bom. se sente muito honrado, né? Um cara aí que já tem uma estrada longa, né, na comunicação, faz um trabalho tão bacana também, então a gente fica muito honrado. Tamo junto? Tamo junto. Sempre, cara. Conta Valeu. aí também com a gente. As portas do Blumencast estão sempre abertas. E também, cara, estão sempre abertas pra você aí comentar, compartilhar. O que tu achou desse episódio, cara? Eu achei sensacional, achei fantástico. E vou pedir também pra vocês aí compartilhar esse episódio pra você aí que quer aprender mais sobre comunicação. Essas dicas todas aqui que nessa troca de ideia a gente trouxe, né? Quero saber o que você achou. E olha só, cara, que bacana. Trimania, né, cara? Uma coisa aqui, ó, que é tão de casa aqui, tão da nossa terra também. É tão bacana, né? Já tá na nossa cultura. E vou pedir mais uma vez aí, então, pra seguir Watson Weber. Watson Weber, Watson com W, Weber com W, Boa. tudo junto. Segue Tem lá. muita coisa bacana lá, muito conteúdo bacana e positivo. E siga também o @Blumencast, que também tem muitos conteúdos positivos, muitos conteúdos legais, curiosidades sobre a cidade de Blumenau. O que há de melhor em Blumenau você encontra no Blumencast. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Até o próximo episódio e tchau!